Quem não se guia por robôs, até porque ele, em si, já é uma máquina, é Marcelo Coutinho, bom dia. E aí, lindão? Firme e forte? Bom. Vamos que vamos? Bom, lógico. Dólar índice nesse 0 a 0, com IPCA como veio, graficamente dá alguma pista de pra onde pode ir? Nenhuma, lindão. Nenhuma. Bom dia, Lucas, bom dia, meu moreno, bom dia a todo mundo. Olha só, pessoal, bom dia a todos. 1,38, 530. Então, mercado ontem sobe, lateraliza, sobe. Mercado sobe, mercado volta para dentro desse envelopão. Mercado sim, figura gráfica pelo menos, é para cima. Agora, nota, longo pavio, teve vol, chegamos a 139 mil, voltamos, 1,38 e 500. Ponto de inflexão, né? Eu dormi embaixo de uma resistência, agora abro levemente acima, o que é incipiente. E eu precisaria aguardar um pouquinho, já nas próximas entradas a gente vai indo pro intraday. Figura geral, sim, ela é altista, mas esse fechamento abaixo da resistência e essa abertura levemente acima pode contratar um repique e esse cara voltar para dentro do canal. Então, day traders de plantão que estão querendo uma eventual alta, por favor, fiquem atentos. No caso do dólar, restrito, R$ 5,660, R$ 5,718. O dólar, ele vinha numa toada de subir, né? Então, bateu aqui num fundo e aí, eventualmente, foi subindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles, mais ou menos. Ontem pegou, deu uma pancada para baixo, volta para dentro do canal. Também, assim como o índice, numa formação gráfica ruim. Então, vamos aguardar um pouquinho, iria mais leve nessa abertura de mercado. As formações gráficas de diário que me imprimem a questão do direcionamento, por enquanto, ambas ruins. Valeu, Coutinho, destaque inicial. Atenção, senhoras e senhores, Guilherme Cunha, meu amigo, bem-vindo, bom dia. Tô curioso para saber se você conseguiu, porque o teu racional era de um dólar mais fraco depois do Copom, você chegou a vivenciar a parte da queda de ontem, mas depois nós não nos falamos mais na parte da tarde, foi quando o dólar incorporou mais ainda a pegada de baixa. Como é que foi o teu pregão ontem, antes de saber o que você espera para hoje? Vai lá, Gui. Primeiramente, respeite a nossa história, Léo Levati, né? A gente arrebentou a boca do balão na data de ontem e, dito isso, o dólar. Vamos falar inicialmente na ponta direita desse gráfico, que é o câmbio, aonde nós temos uma expectativa, sim, Léo, de continuidade, inclusive, do movimento startado na data de ontem. Contra-intuitivo o cenário de ontem, né? Os movimentos gráficos estavam querendo levar um dólar para cima e Trump e todo o contexto da data de ontem levou esse dólar para uma movimentação mais baixista. Rompido a mínima desse movimento, Léo, a gente volta a já falar, comemorar e continuar vendendo até os R$5,50. O dólar continua enfraquecido mundo afora, Copom ajudou nessa perspectiva do número e o fluxo, né, a entrada do fluxo tende a trazer uma movimentação mais interessante para o dólar. Ontem, vendido no dólar, foi o melhor trade que nós pegamos. Obviamente, na ponta esquerda do índice, todo mundo fala assim, poxa, vamos lá, né, todo mundo lavou a égua. Não lavou, Léo, é muito difícil pegar todo o movimento, parte do movimento foi concluído com sucesso, agora a gente tem que só esperar um recuo para que a gente possa novamente comprar. Não procuro mais vendas para o cenário do índice, a queda, ela é quase que obrigatória pelo cenário da velocidade que foi, mas estamos procurando compra para o índice. Lembre que eu falei, estava esperando, pode comprar até mais caro do que o convencional, mas agora começa a trazer aquele movimento mais expressivo que não dá para ficar de fora mesmo, Léo. A moeda americana começa a tirar a manguinha de fora para baixo, 0,17% de baixa, a mínima intradiária se deu nos R$5,679. Olha a doleta no 5,67 aí. Coutinho, já muda alguma coisa? Eu te passei no primeiro momento no 0 a 0, agora é 0,20 praticamente de baixa, diga lá. O intraday começa a desenhar, sim, você tem, olha só, cai, lateraliza, cai, bonitão, completou, cai, lateraliza, cai, então o dólar a priori no gráfico de 60 eu já tenho sim, figuras baixistas, concordo com o comentário do Gui, R$5,681, a priori pelo menos R$5,660 tá logo aí. E no caso do índice? Porque começa a tirar a manguinha de fora também o Indifut, ó, 0,12, 0,13% de alta, opa, 0,20, começa a se desenhar aquele kit mais favorável para quem tá comprado, de novo, porque a curva de juros tem 1,5 ponto de fechamento, voltou para o campo negativo, curva para baixo costuma abrir espaço para a bolsa, aí a bolsa vai subindo mais 0,20, amigos, tendo subido tudo que subiu ontem, né? Não vamos banalizar.
É muito raro que o Indifut suba tudo que subiu num dia só como ontem. A mesma coisa para o Ibov à vista. E apesar disso, o Ibovespa Futuro não sugere cansaço de correção, não. É um cansaço, mas continua avançando, 0,16%. O gráfico intraday do índice futuro, do seu lado esquerdo, Léo, no gráfico de 60, ele ainda não convence, tá? Então eu tenho 0,50 de fundo, tenho 1,39,620 de topo. Então assim, eu tô começando a montar um sobe, lateraliza, sobe. Então assim, eu tô começando a montar um envelopinho. Eu prefiro, ou me sentiria mais confortável, que esse cara tivesse um pouco mais para cima para fechar esse envelope, ainda que não rompesse, o 620. Então assim, a figura ela é favorável, mas no caso do índice, eu ainda não apostaria num movimento de alta. Muito bem, nós temos 9 horas com 8 minutos, agora gira o relógio para as 9h09. Cobertura do IPCA vai ser entregue no nosso padrão, com a nossa qualidade, de ponta a ponta, como você já está acostumado. Na tela, em abril, IPCA fica em 0,43%. Olha a tabelinha e vem. Abril de 25, 0,43%. Março de 25, 0,56%. Por isso desacelerou. Em relação a abril do ano passado, aí até acelerou. Nós temos de 0,38 para 0,43 o IPCA. O acumulado no ano implica 2,48%. O que é isso mesmo, Léo? Ora, pega os meses cheios de 2025 até aqui aferidos, soma cada uma das inflações, chega ao número. 2,48% é a inflação acumulada no Brasil de janeiro a abril. Ninguém vai olhar isso aqui para comemorar, né? 2,5% de inflação em 4 meses. É 1/3 do ano para quase o centro da meta. Então, se nós mantivermos esse ritmo, com mais 2, não é assim que se faz porque tem a sazonalidade. Então, os meses de janeiro a abril apresentam uma característica que os meses de maio até agosto não vão apresentar. Tenhamos esse bom senso. Mas a trajetória não é boa. O acumulado em 12 meses chega a 5,53%. É bem mais interessante e correto, do ponto de vista metodológico, olhar para esta linha aqui. Mas uma verdade não anula a outra. Cuidado em relação a isso. O fato de a inflação estar salgada, desconfortável, num patamar elevado, ainda distante do centro da meta, não implica necessariamente que o mercado se atenha a isso. O mercado vai olhar para frente, vai olhar para um Copom que já deixou a Selic em 14,75 e há um delay para bater na economia real. Então o mercado ele vai estimar o pico a que eventualmente nós tenhamos chegado no caso da taxa básica de juros no Brasil, e a desaceleração tende a pesar até um pouco mais do que o patamar desconfortável, porque este já entrou nos preços antes de atingir o pico inflacionário que se atingiu. O mercado vai sempre na frente e obviamente erra muito porque as projeções elas têm muito de abstração também, mas no curto prazo erra bastante o mercado na hora de precificar. Precifica com o que se tem, invariavelmente tem uma dinâmica de exagero. Isso posto, vamos para a tabela em si. Agora, atenção. Índice geral, então, sai de 0,43, vai a 0,56. Vamos linha a linha? Alimentação e bebidas. Nós temos uma boa notícia. Continuam caros os alimentos e as bebidas. É só fazer supermercado. O que tem de boa notícia é a desaceleração. Sai de 1,17 a inflação de alimentação e bebidas para 0,82 em abril. Boa notícia mesmo seria, depois de tanta inflação acumulada nos alimentos e bebidas, alguma deflação, né? Com os itens na média ficando um pouquinho mais baratos. Mas não é isso. Porém, não anula que seja uma desaceleração, ou seja, os preços continuam avançando, mas num ritmo menor. Habitação, desaceleração, de 0,24 para 0,14. Artigos de residência, aqui tem a aceleração, pesam menos na composição do IPCA, mas há uma aceleração, sai de 0,13 para 0,53. Vestuário, aceleração, de 0,59 para 1,02. Transportes, sai de 0,46 para menos 0,38. Aqui teve deflação. Você teve redução em preço de combustível, daqui a pouquinho na parte qualitativa de grupos a gente vai conseguir enxergar. Mas me parece que passa diretamente por isso a queda no preço do petróleo. Saúde e cuidados pessoais, de 0,43 para 1,18. Olha como galopa o preço médio praticado em saúde e cuidados pessoais. Despesas pessoais outras desaceleraram de 0,70 para 0,54, educação desacelerou, a parte quente, o mapa de calor mais forte para preço e reajuste de preço na educação, fica sempre no primeiro trimestre do ano, né? Em especial ali fevereiro. Agora a tendência é que a educação fique mais serena, a exceção é na virada do semestre, alguns institutos, algumas instituições de educação promovem reajustes semestrais. Mas até lá não deve ser notícia educação. E comunicação sai de 0,24 para 0,69%.
praticamente triplica, vai. Então você tem uma inflação em comunicação. Deixa eu ouvir o Guilherme Cunha, primeiro com base na tabela. Nosso próximo bloco de cobertura, ó, é olhar pra cá. É a gente ir pro qualitativo de cada grupo. Antes disso, Guilherme Cunha, como é que você vê esse IPCA até o momento? Curva de juros está indecisa. Ela vai, depois volta, depois vai. Volta agora a curva a pedir um pontinho base a mais nos prêmios. Mas o dólar, que ensaiou uma pegada de baixa em 0,20, tá agora caindo 0,08. Volta mais para indecisão. Indifute a mesma coisa. Testou para ver se tinha fôlego para continuar subindo, avançou para 0,20, já volta para o 0 a 0. É o mercado de futuros de teste, de sentir para onde a coisa vai, Gui. Vamos lá, Léo. E mais importante de tudo, dentro do IPCA, no início ali da tabela, a gente não traz nenhum conceito estrutural a ponto de colocar o IPCA numa sequência de queda. Por isso que não traz aquele grandíssimo ânimo a respeito do número. O número em si, o quantitativo, quando a gente pega Selic e esse IPCA não ter vindo consenso mais, show de bola. Esse é o contexto final de tudo que a gente vai pautar sobre o IPCA que a gente coloca na mesa hoje. Porém, dentro da tabela a gente não vê, poxa, agora a gente pode começar a ver sequencialmente uma redução em uma ponta tão importante como, por exemplo, o próprio transporte. A gente tem uma grande oscilação na ponta câmbio, grande oscilação na ponta da commodity, principalmente petróleo, que impacta bastante nessa perspectiva a respeito das próximas apresentações. Um número positivo até aqui, de novo, a consolidação principalmente ajuda bastante na hora da tomada de decisão do investidor, mas não é aquela porrada, aquele ânimo que às vezes o IPCA traz, exatamente pelo desconforto do qualitativo. Às 9h15, Guilherme Cunha, meu parceiro. O trio Los Angeles vai entrar em campo pela primeira vez hoje. O Indifute vira, passa a cair 0,03%. É uma virada tímida de quem ainda está buscando direção, mas cabe registrar. Curva de juros, será que vai incrementar por aí? Tem agora 2 pontos base a mais nos prêmios. Não percam a referência, não percam o parâmetro. A curva fechou muito nessa semana também. Tá havendo um retorno. Assim como o dólar caiu muito e agora está subindo 0,08. O próprio índice avançou demais, está no 0 a 0. Então tem que ter o contexto para a gente entender a dinâmica de hoje. Agora, isto posto, vamos fazer o seguinte... Graficamente não faz sentido chamar o Coutinho porque não tem mudança nenhuma. Pelo contrário, a coisa voltou a ficar nebulosa com 0 a 0 atrás de 0 a 0. Então, vamos finalizar a cobertura especial do IPCA. Agora olhando por grupos. Saúde e cuidados pessoais. Os produtos farmacêuticos ajudam a explicar essa alta mais forte que nós tivemos nos preços médios praticados pelo segmento. Só os produtos farmacêuticos avançaram, em média, 2,32%. Houve autorização no reajuste de até 5% nos preços dos medicamentos a partir de 31 de março. Então, uma coisa explica a outra. E também os itens de higiene pessoal, 1,09%. Aquele creme hidratante que você passa no seu delicado rosto ficou mais caro. Agora, vestuário. Destacam-se altas na roupa feminina, 1,45%. A mulherada compareceu. E os homens não ficaram para trás, não. Também foram comprar bastante roupa, 1,21% de alta no preço médio das roupas masculinas. Calçados e acessórios, 0,6% de avanço. Agora, aquilo que eu sempre olho com mais detalhe, alimentação e bebidas. A gente teve uma desaceleração de 1,17% para 0,82% em abril. O que aconteceu, tá? As altas ficaram com a batata inglesa, 18,29%. O tomate... Putz, a vida, não aguento mais falar do tomate. Ou é destaque de alta ou é destaque de baixo. 14,32% de avanço. Café moído subiu 4,48%. Você ri, né, Coutinho? Quem compra isso aqui tá chorando. E no lado das quedas, a cenoura caiu 10,4%. Cenoura mais barata. Arroz, 4,19% de queda. Frutas, 0,59% de recuo também. Alimentação fora do domicílio. Agora é hora do lanche, quer ver só? Aqui a gente teve até uma alta, né? Saiu de 0,77 para 0,80. O lanche acelerou. Olha o lanche, bicho. Putz a vida. Saiu de 0,63 para 1,38%. Refeição ficou em 0,48%. Desaceleração ante março. Despesas pessoais. Altas no cigarro. Tem gente nessa ainda? Larga isso aí. Garotinho, larga isso aí.
Você fuma, Coutinho? Não. Você fuma, Léo Pinheiro? Não. Você fuma, Lucas Wood? Cara que não, se bem que... Ó, Ixi, Olha o isso, seu velho? pigarro. É pigarro de fumante isso aí, hein? Eu Você juro. foi pego na mentira agora. Eu juro que eu ia falar que o chat ontem comentou, não, esse moleque tem voz de fumante, voz do pigarro. E aí eu pego, na hora que eu vou me defender, o pigarro chega. Aí não tem como fazer nada, velho. Ô, Lucas, sacana, combina com o seu pigarro pra ele entrar, se tiver que entrar na transmissão, ele tem que entrar em horas mais apropriadas. Bem na hora que eu falo do cigarro. Às Bem na hora que eu 9h18. me defender, velho. Mas, ó, a bancada é invicta. Assumindo a premissa de que todos aqui são honestos, eu também não fumo. Ninguém fuma. Isso é raro. O que eu tenho de amigo que fuma, impressionante. Tá bom, às 9h18. E você aí? Você fuma ou não fuma? Ah, não vamos render bloco nisso não. 9h19, que mais? Ó, serviços bancários avançaram 0,87. E para fechar, a habitação desacelerou de 0,24 para 0,14. Taxa de água e esgoto ficou em 0,25. Teve o reajuste de 4,17% em algumas praças, por exemplo, Goiânia. E aí uma coisa que eu gosto de olhar também é transportes. Cadê você? Tá aqui, ó. No grupo dos transportes. Passagem aérea caiu 14,15%. Poxa, o Marcelo Coutinho, que frequenta aeroportos, vai notar. O Lucas Wood, 5 vezes para a Disney, tem monitorado para inaugurar a sexta, vai notar. Mas a maioria da população não vai notar não essa queda na passagem aérea. Contribuiu no grupo dos transportes. Óleo diesel caiu 1,27%. Gás veicular caiu 0,91%. Etanol caiu 0,82%. Gasolina 0,35%. Baixa nos combustíveis, baixa na passagem aérea. O que a gente vê é uma melhora nos transportes, foram até deflacionários. Ainda em transportes, bom, aí vai para as praças. Então a gente já pode fechar com essa tabela aqui, ó. Dependendo do local em que você está, você sentiu mais a inflação ou menos. Por exemplo, quem está em Brasília praticamente não viu, na média, aceleração nos preços, diz aqui o IBGE. Peraí, deixa eu ver se eu tô olhando a coluna certa. Tô, ó. Ficou em 0,04. Agora, quem está em Porto Alegre, tu viu o comportamento dos preços? 0,95% de avanço. Foi a maior inflação de abril. Na média, o índice registrou 0,43%. Às 9h20, você curtiu a cobertura especial do IPCA de abril aqui no seu Manhã TC News. Vamos lá, galera. Especialmente para os mais de 2.500 telespectadores. Pro Alibaba, pro Fred Souza. Também tá por aqui o Gabriel Pasqualini. Pro Rafael de Goiás. Ou Rafael Gol, pro Sérgio Lima, pro Guido Mário da Rigo Neto e para o glorioso Valdemir. Tá na hora da gente voltar a focar no mercado de futuros em si, com o dólar subindo 0,10, índice no 0 a 0. Coutinho, como não tem notícia pra você graficar, tá embolado ainda o cenário, vamos fazer o seguinte, Bitcoin e ouro. Tem uma galera aqui pedindo para você fibar o Bitcoin, fibar o ouro, os dois ativos de proteção de capital. Cada vez mais eu fico confortável em falar do Bitcoin como um ativo de proteção de capital. Não houve reveses desde que incorporou essa tese o Bitcoin no passado recente. E um dos triggers principais foi o desvencilhamento, a descolada que o Bitcoin conseguiu sustentar das bolsas americanas. Mesmo quando elas derrapam lá, ele continua avançando aqui. Pois não, Coutinho, ouro e Bitcoin. Bora. Ouro do seu lado esquerdo, pessoal. O que eu falei ontem, né? O ouro subiu demais. No último intervalo, você vê que você tem uma inflexão dessa reta. E agora ele pegou e deu uma lateralizada. Essa lateralizada é a mesma lateralizada agora do mini índice, né? Então você tem uma lateralização com um topo levemente abaixo, que também me causa uma má percepção que esse cara continue subindo. Tanto é que no índice eu falei para ter um pouquinho de cuidado, que o índice também não sobe. Então, ouro a priori lateralizado, sua restrição $3.200 a 3.500, a restrição tá larga, tá amplo esse canal. De qualquer forma, já desenhei um pivô de baixa. Para mim, esse cara desce. Então, por favor, atento. Último suporte 3.315, cota 3.333, está na iminência, mas me chama mais atenção para uma toada baixista. No caso do Bitcoin, esse tá lindão, sobe, lateraliza, sobe, lateraliza, sobe. Bateu na primeira 97.600, recuou,
bateu na segunda 103,157 mil dólares, segurou. A priori, o Bitcoin sobe, seu objetivo, 112,050. 9h22, Guilherme Cunha, volto contigo depois de mergulhar mais no qualitativo da inflação do IPCA. Você fica à vontade caso tenha algum complemento, se não, já façamos uma transição, porque passa muito rápido. Eu só tenho mais 7 minutinhos contigo, depois você volta aqui na faixa das 11 da manhã. Mas eu quero te ouvir, num primeiro momento, sobre a expectativa para o encontro do ano na guerra comercial entre Estados Unidos e o mundo. A delegação americana e a delegação chinesa estarão reunidas amanhã, de acordo com a agência Reuters, em Genebra, Suíça. Já há alguns dias essa declaração, esse encontro anunciado. E o Trump hoje acordou e postou: a decisão final é de Scott Bessent. Comigo não morreu. Melhor assim, se a gente considerar o que o mercado entende do Bessent. E é o entendimento de que ele é mais pragmático, equilibrado, ponderado na hora de negociar. Vamos te ouvir nos dois assuntos, Gui. Vamos lá, acho que PCA saiu, né, perfeitamente, qualidade de TC News de trazer a informação. De novo, é o número final, na abertura dele, Léo, acho que o que mais me impactou é o vestiário feminino, né? A gente sabe que as tarifas das brusinhas aumentou aí em mais de 200, 300% e a mulherada teve que ir à compra de um formato mais caro. Dói no bolso dos maridos, o cartão de crédito chora e o Guilherme Cunha vê. Agora, quando a gente olha para o encontro do ano, o ativo que o Coutinho acabou de colocar na tela, que é o ouro, é o que mais está sendo analisado e olhado pelo mundo como um todo, visto que boa parte desse cenário da alta, China fez uma reserva expressiva na ponta do ouro e uma outra movimentação foi no início dessa guerra tarifária para poder se proteger do tamanho da longevidade desse cenário que poderia se estender, e se estendeu. Se nós tivermos uma negociação, em meio a esse final de semana, nós teremos uma provável queda e esse alvo do Coutinho podendo ser atingido numa velocidade muito mais rápida do que todo mundo imagina. Ontem, um dia forte de queda para o ouro, numa primeira movimentação desse alívio da guerra tarifária, e a gente pode ver no final de semana um grande destaque sendo o ouro a ser comentado segunda-feira aqui de manhã. Grande Gui, 9h25. Você fica falando aí que pesa no cartão de crédito dos maridos. E a mulherada já tá começando a te dizer no chat que muitas delas, para não dizer todas, não dependem do cartão de crédito do marido para comprar as próprias roupas, não. Vende $1 pra você ver. Oi? Vende $1 pra você ver. 9h25, vamos lá, senhoras e senhores. Curva de juros pedindo 3 pontos base a mais nos pedidos de prêmio. O dólar no 0 a 0, R$5,691. E o Ibovespa futuro no 0 a 0 também. Mas esse é um 0 a 0 diferente, Coutinho. É um 0 a 0 não do tipo assim, não sei pra onde vou. É um 0 a 0 do tipo, já fui tanto que agora eu tô esperando um novo driver, um novo trigger, um novo motivador, uma nova história, uma nova notícia, uma nova narrativa para embalar uma direção, seja para correção, seja para uma alta. Em dias assim, Coutinho, você que é um cara que se guia puramente pelo gráfico. O Coutinho traz essa visão através da metodologia de Fibonacci, exclusiva aqui, e ele é um cara que olha para a notícia, que olha para outros aspectos, mas na tomada de decisão financeira dele é o gráfico que importa. Tem gente que já concilia isso com outras frentes, é o próprio caso do Gui. Então assim, pra você que olha só pra gráfico, num dia como hoje, é fazer o quê? Observar? Não fazer nada também fazer. É fazer muito. Não perder dinheiro é ganhar dinheiro. Tem dias que você não faz absolutamente nada. E sabe que, como tem essa expectativa pelo encontro das delegações, China e Estados Unidos e China, assim, na prática, muita gente tá a fim de proteger o lucro acumulado, e em vez de dormir comprado para segunda-feira. Vamos pegar esse gancho, Coutinho, e ouvir a opinião do Gui. Eu perguntei pro Beida mais cedo, o Gui, se o protagonismo nas negociações por parte do Bessent, de acordo com o que o Trump publicou na sua rede social, não atenua, diminui a busca por proteção diante das incertezas desse encontro das delegações americana e chinesa. O nosso Beida disse que para ele não. Porque ainda que seja melhor para o mercado que o Bessent protagonize as negociações, ele, Beida, particularmente, intuitivamente, entende que não vai sair um acordo redondo, perfeito, já nesse final de semana. Ele acha que a novela é mais longa e por isso tá mais conservador. Você embarca com ele ou vai numa toada diferente?
Eu vou numa toada diferente, viu, Léo? Eu vejo que essa galera não perde tempo, não. A gente não vai, depois de tanto árduos movimentos nos mercados financeiros e até mesmo um risco de margem, assim vamos se dizer, para os Estados Unidos da América. A gente chegou a falar que o Trump errou aqui, né, em determinados momentos dessa guerra comercial. Então, num pleno sabadão, a gente não ter uma consolidação já muito clara, né, do que diz respeito a como é que vai ser a sequência dessa guerra tarifária, a abertura da segunda-feira não é só panicada para o mercado financeiro, mas em outras grandes esferas comercial, enfim, tudo que pode impactar um deslize nesse final de semana. Então, eu acho que está muito claro que vai sair algum número, um número que o mercado, de novo, igual ontem a gente falou, é 10%, a gente já consegue fazer matemática. Vai sair de 145 para 45, que acordo ruim, não, mas a gente consegue fazer uma matemática. Então, eu acho que sai um acordo, eu acho que segunda-feira o mercado já consegue dar uma sequência mais direcional pelo lado do fundamento, menos especulativo, menos medo, menos ódio, e a gente consegue traduzir isso em oportunidade. Óbvio que ninguém vai sair aumentando as suas devidas posições hoje, vai ficar fazendo grandes apostas para a abertura da segunda-feira, quem tem medo, mas no final das contas a expectativa é muito mais positiva do que negativa e eu não vejo ter meio acordo, vai sair um acordo. Muito bem, meu caro Guilherme Cunha, fica aí que você vai fazer o destaque final desta primeira participação, você vai voltar na faixa das 11. Eu quero surpresa, hein? Já vou te soprar aqui, ó. Fala de resultados corporativos que a audiência tá querendo saber, sua opinião em geral, qual o destaque, onde é que você acha que pode ter uma reação do mercado mais forte hoje. Lembrando que saiu o resultado do Itaú, da B3, MRV, foram vários e vários anúncios. Segura aí, volto com você já. 9 horas e 29 minutos. Coutinho, vamos passear agora pelos Estados Unidos, tá? É o seguinte, depois dessas idas, não vou nem chamar de idas e vindas, dessas idas do Trump, o VIX tá caindo 0,8, 22,29. Isso aqui acho que dá pra falar com tranquilidade, não é ser genial, é ser... Como é que eu vou falar? É até automático e previsível. Se o acordo entre Estados Unidos e China der bom neste final de semana, o VIX volta para baixo desses 20 pontos depois de longo e tenebroso inverno, hein? Dificilmente um cenário que pode até não ser definitivo, mas pelo menos encaminhado de negociação depois do final de semana entre China e Estados Unidos, não produziria um VIX de volta à faixa dos 20, como a gente mencionou aqui. Vários fundos não conseguem alocação estrutural em renda variável enquanto o VIX está acima dos 20. Quando ele chega lá nos 20 de volta, aí passa a conseguir. Então muita calma nessa hora, hein? DXY tá caindo 0,25, mudou um pouco o patamar. Eu abri a edição em 100,400, agora tá em 100,300. Yields de 2 e 10 anos mais calmos, pero no mucho. Porque os de 2 anos, depois do protagonismo que Trump deu a Bessel nas negociações com os chineses, até aceleraram o fechamento. Mas os yields de 10, que tinham buscado os 4,37, já acenam para os 4,40. Já acenam para os 4,40. Qual é a prática? Tem muita gente procurando os yields de 10. Ou se não muita gente, tem gente procurando. A maioria das pessoas está procurando os yields de 10 para se proteger do final de semana. Essa é a embalagem. Eu procuro os títulos. O que acontece com os títulos? Os títulos, no geral, vão custar mais caro. E isso tende a trazer o rendimento para baixo. Como a gente não vê os yields de 10 conseguirem cair, você vê que o rendimento não fecha, dá a impressão que tem muita sustentação. E na ponta curta, mais claro ainda, né? As pessoas estão buscando, o preço do título sobe, a ponta curta até consegue fechar 1,2 ponto base. Coutinho, temos aí todos os índices acionários? À vontade, o show é seu. Bora. Então vamos lá, pessoal. Começamos por onde? Vamos começar por Nasdaq. Então, mercado ontem sobe, lateraliza, o mercado tímido ontem. Você viu que o mercado americano é porque fica muito apertadinho aqui. Na próxima entrada eu vou preparar esses gráficos para vocês. Mas você vê que a volatilidade vai diminuindo, né? Então o mercado, ele sobe praticamente estável. Você vê isso com o Nasdaq, você vê isso com o S&P 500, você vê isso com o Russell 2000. O Dow Jones, ele tem uma formação um pouquinho diferente, graficamente falando, mas se você olhar também aqui na sua região de relevância lá do direito, ou seja, o mercado americano tá assim, né? O mercado americano, ele vai se recompondo, aos meus olhos, em compasso de espera. Qualquer notícia pode ser explosiva para ambos os lados, e eu acho que aí
tá a oportunidade e o perigo. Você vê que praticamente, se você contar esta semana, 5 candles aqui, mercado de lado para os 4 que se apresentam aqui na tela. Então eu ainda acho que o mercado americano está em compasso de espera, cautela. Vamos ver como é que evolui. E lógico, né? Tudo, para mim, tudo depende do resultado da reunião dos Estados Unidos. As 7 magníficas vão sustentando o viés de alta, vão sustentando o apetite pelo risco. Tesla sobe 1,10, Amazon 0,34, Meta 0,83, Google está no 0 a 0, Nvidia 0,11, Apple 0,44, Microsoft 0,25 de alta. Todas as 7 magníficas, exceção feita ao Google, todas elas estão no terreno verde. O Lucas Wood está olhando para Dow Jones, S&P, Nasdaq futuros. O que o pré-mercado americano vai dizendo para você aí, hein, Lucas? Vamos nessa, Léo. Os 3 índices acionários, eles operam mais ou menos na mesma região, uma leve alta. S&P 500, 5.680 pontos, 0,34% de alta. Dow Jones, 41.465 pontos, avançando 0,25%, uma pequena alta também. Para a gente finalizar, nós temos Nasdaq, que das 3 aqui sobe mais consideravelmente, na região dos 20 mil, com mais 140 pontos, avançando 0,41%, Léo. 9h33, Guilherme Cunha, garoto bom de bola. O gancho da temporada de balanços ontem foi uma bateria, hein? O Gabriel Junqueira me escreveu ontem, 9 da noite, falou: Léo, tô começando a maratona. Aí ele me escreveu 2 da manhã, Léo, eu fiz 1/3 das análises. Aí ele me escreveu 4 da manhã, só vi hoje. Léo, eu passei por 2/3 agora. Aí ele escreveu 6h30, Léo, terminei as análises todas. Tá dormindo 2, 3 horinhas agora, já estará conosco no Mercado à Vista. Gui, você destaca o quê na bateria de resultados que tivemos ontem? Não tem como não falar, né, Léo? E de tudo que nós tivemos ontem, o destaque positivo muito grande é Itaú Unibanco S.A., muito forte mais uma vez, 11,1 bilhões de reais, e não é só esses 11 bilhões de reais, e sim a qualidade, mais uma vez, da apresentação do bancão. Então, quando nós atingimos esses 2 dígitos de bilhão, a maior dúvida do mercado é o quão isso vai conseguir ser saudável, porque é uma mudança muito grande frente aos seus pares. E aí a gente viu Santander vindo bem, Bradesco, Cavalar, e o Itaú conseguiu dar mais uma grande aula, tanto no índice de eficiência, quanto um controle e uma qualidade do crédito muito grande. Então, normalmente, quando vem um resultado muito grande, você quer pegar as pegadinhas que podem vir a surgir, quais são as alavancagens, o que aprontou ali a companhia para entregar resultado tão grande. E não, só fez o seu dever de casa bem feito, métricas estabelecidas e cumpridas, e melhoria também nas pontas do que é não crédito, ou seja, consórcio, seguro, tarifas, tudo isso continuaram numa crescente e numa qualidade muito grande. Porém, Itaú Unibanco já tem um espaço de absorver uma alta aí, né, no que diz respeito ao seu papel muito menor, porque daí sim o mercado antecipou esse movimento e boa parte do mesmo com essa qualidade do balanço tão forte, Itaú Unibanco já está mais no preço. Então é o famoso sobe, agora pode mais lateralizar do que continuar essa movimentação de expansão. Um destaque mais chato acaba sendo para a companhia Magazine Luiza, que não conseguiu protagonizar uma melhoria na qualidade do balanço referente ao trimestre anterior, e isso pode vir a pesar no curtíssimo espaço de tempo. Então, dentro de tudo que nós tivemos na data de ontem, Itaú Unibanco, grandíssimo destaque, aula merecedor de parabéns de todo mundo, independente se você está comprado ou não, e Magazine Luiza acende uma chateação, mais uma vez, de curto espaço de tempo, não entregando não só aquela highlight que todo mundo gostaria de ver, mas também várias falhas no balanço, e esses juros ainda pode atrapalhar o curto espaço da empresa. 9h36. Gui, emenda com a gente aqui em relação ao gráfico de algumas das ações e a tua expectativa para a abertura. Aí você fica à vontade e se sente absolutamente livre para dizer: Léo, essa aqui eu acompanhei mais, essa aqui eu acompanhei menos. Vamos começar com o Coutinho, você complementa. MRV. Para quem está chegando agora aqui na nossa transmissão, o que aconteceu com o MRV? MRV divulgou um resultado que, de um lado, mostrou a ampliação do prejuízo, mas de outro, redução na alavancagem. Vamos ver qual embalagem vai prevalecer na formação do preço hoje. Lembrando que MRV subiu bem ontem, subiu 6,77%, papel fechou a 6,15% na expectativa pré-balanço. A ver por onde a coisa vai.
O gráfico de MRV3 tá na tela. A gente vê aí um iminente envelope de alta, certo? Subiu, lateralizou e tá no movimento de subida, Coutinho. Perfeito. Aguardando agora, R$ 7,07 é a sua máxima projetada. Sobe, lateraliza para subir. Você tem várias resistências no meio do caminho, então eu vou deixá-lo como ativo de manutenção, não faria compras agora. Compras acima ou compras seria acima de R$ 6,45, o que me preocupa, porque o upside é curto, ou seja, você vai tomar no 6,50, por exemplo, para carregar o papel a 7,07. Eu acho esse intervalo muito curto, mas de qualquer forma, a priori viés altista, está comprado, está bem comprado, melhor acima de 6,45. 9h38. Obrigado, Coutinho. Olha aqui na tela para vocês, MRV tem prejuízo de 11 milhões de reais no primeiro tri, confira o balanço, matéria aqui do E-Investidor. Conglomerado que reúne MRV, Lugo, Urba e Resia, prejuízo líquido consolidado ajustado de 262,9 milhões. Resultado representa uma piora na comparação com o mesmo período, quando o grupo teve prejuízo de 11 milhões. O balanço de MRV foi pressionado pelo resultado negativo da subsidiária Resia, que fez a baixa contábil de ativos colocados à venda. Com isso, reportou um prejuízo de quase 280 milhões. E me parece a pedra no sapato mesmo no case de MRV. Conforme já anunciado, a Resia está enxugando as operações dos Estados Unidos com redução de empreendimentos e venda de ativos. E aí, para fechar, ó, já a principal divisão de negócios do grupo, quer dizer, o core, o coração, a própria MRV, teve lucro de 25,8 milhões. É uma queda de 52% na base anual. Redução aconteceu pelas dificuldades de concluir os repasses aos bancos de 1,4 mil apartamentos vendidos no período. Assim, deixou de computar 155 milhões de reais na receita. Vamos lá, Gui, MRV, sua expectativa para a abertura de já. Oportunidade, Léo. Não tende a sofrer muito, antecipou muito o movimento na euforia de ontem, então pode ter uma queda hoje de oportunidade, tá? Então não tem muita das... A highlight é uma pegadinha, você acabou de matar a charada no que diz respeito por que veio esse cenário não tão produtivo e o contexto da queda da curva de juros e também a Selic, esse custo também de repasse e o custo do caixa da empresa diminui muito, então não é um balanço ruim, o preço justo da companhia está em meados de R$10, então tem muito relatório de cobertura ainda com uma defasagem muito grande sobre a companhia. Então hoje, se tivermos algum gap de baixa, né, que sai essa expectativa devido à highlight e também a grande alta de ontem, é uma baita oportunidade, tanto para o trader como também para o investidor. MRV não fez o dever de casa na apresentação do balanço, mas projeta algo estelar, principalmente para o próximo trimestre, o mercado vai comprar essa ideia. E claro, né, a gente precisa falar de Itaú e de B3, também criar expectativa nesse sentido. Itaú tem lucro recorrente de 11,12 bilhões de reais no primeiro trimestre. Gente, é uma alta de 2,2% na base trimestral e de 13,9% em 12 meses. É um relógio mesmo, Itaú, dificilmente decepciona. E renovou máximas históricas recentemente. O resultado veio levemente acima das projeções. Olha aqui, ó, no corpo do texto. O banco contabilizou margem gerencial financeira de 30,32 bilhões de reais. A alta é de 3,2% na base trimestral, quase 13% em relação à base anual. A margem com clientes ficou em 29,39 bi, expansão de 3,2% trimestralmente e quase 14% anualmente. Margem com mercado foi de 923 milhões, alta de 2,2%. Que a gente viu na base trimestral, e aí sim uma baixa de 12,8% na base anualizada. Para a gente fechar, além de evidenciar os avanços na nossa agenda de inovação e transformação cultural, especialmente na centralidade do cliente, a solidez dos indicadores financeiros demonstra o quanto o Itaú está preparado e forte para enfrentar desafios e aproveitar oportunidades no curto e longo prazo, gerando valor real para clientes, investidores e a economia brasileira. Fecha aspas para o que diz em nota o CEO do banco, Milton Malui Filho. Vamos lá no gráfico de TUB4, um papel de muita liquidez, de um peso relevante no Ibovespa, importantíssimo a gente olhar para Itaú, que vai dando uma aula, não é, Coutinho? Aí, ó, sobe, lateraliza. Tá iminente outro envelope de alta. Só aguardar, Leozinho, 3532, próximos objetivos 3684, 3927, quem tá comprado tá bem comprado. Diferente de MRV, que tem a formação gráfica deslocada, e TUB, da eventualidade de se espaçar acima de 3535, você pode sim fazer novas compras, só cuidado
porque você já está comprando no que a gente chama do último terço, final do movimento. Então, para mim, compras pequenas, parceladas, preço médio positivo, da eventualidade da entrada, que te leva a R$ 39,27. 9 horas 42 minutos. Obrigado, Coutinho. Itaú, um relógio chamado Itaú. Diga lá, Guilherme Cunha, seu destaque final nessa primeira tabelinha do dia. A gente volta a se encontrar na faixa das 11. Vamos lá, Itaú, né, tem uma perspectiva menor, Léo, agora do apetite comprador, visto que tem uma ponta do balanço que a gente deixou de falar aqui, que é a retração no crédito. Esses juros mais altos fez com que o Itaú colocasse um conservadorismo adicional e isso pode vir também a penalizar na expectativa a curto prazista. Então, se a gente for olhar para Itaú Unibanco, a gente vai ter que esperar, para quem não está, né, um recuo no ativo para que possa buscar uma perspectiva que, fundamentalistamente dizendo, a manutenção do bom humor no Itaú nos leva lá para patamares de R$ 41 para R$ 42 reais. Então, o risco e retorno para as novas compras nesse patamar de preço já tem que ser estudado, é mais para o investidor, como o Coutinho falou, quem já tem, quer aumentar para receber mais dividendo e etc, é um papo. Quem está olhando para o balanço e esperando uma expectativa para o dia de hoje, não tem de ser algo muito agradável não. Os mercados já se anteciparam, principalmente com a data de ontem, com o Bradescão da Massa também puxando o bom humor do setor financeiro bancário. B3 também, mesma coisa, já chegando muito próximo dos alvos, né, um balanço interessante, mas vai ficar à mercê da continuidade do fluxo aqui na nossa bolsa. Muito bem, nós temos 9 horas com 44 minutos. Gui, muito obrigado, até a faixa das 11, um abraço e até lá. Beijo do Cunha, até daqui a pouco. Tamo junto. Ó, conselheiro sênior da Casa Branca, Hassett, tudo o que está acontecendo com a reunião da Suíça, as expectativas, as informações que circulam, o encontro entre americanos e chineses, tudo o que está acontecendo com a reunião que vai ser vivida na Suíça é positivo. Acaba de declarar isso a CNBC, o conselheiro sênior da Casa Branca, Hassett. Todo mundo na mesma página. Deixa eu ancorar a expectativa de vocês. Nós temos um recadinho aqui da Sencom, só para vocês enxergarem o que vai acontecer logo depois. O Gabriel Junqueira, excepcionalmente hoje, vai entrar mais cedo aqui para a gente tabelar. Então daqui a pouquinho eu vou cumprimentá-lo e a gente vai organizar os destaques dele. Mergulhou pra caramba. Tem tanta coisa pra gente falar em cima da temporada de balanços que a gente traz o Gabriel mais cedo na dinâmica de hoje do Manhã TC News. Aí a gente já vai fazer a abertura do mercado à vista. O Buca, que costuma participar às sextas-feiras, vai participar. Só que ele vai chegar lá pela faixa das 10h20. Então, dentro do mercado à vista, Buca ao menos nos confirmou isso agora há pouquinho, ele vai estar com a gente na dinâmica aqui das negociações, 10h20 até umas 10h40. Nesse momento, excepcionalmente, o Coutinho não vai estar com a gente, mas o Coutinho volta às 10h40 justamente para interatividade, pedidos da audiência. Temos aí assuntos a tratar, não são poucos. Fechado? Então, todo mundo fica na mesma página de como a gente vai organizar os próximos passos. Quero agradecer 1.300 likes, 2.635 pessoas, para eu pagar ainda mais inspirado o recado da Sencom. Convoca o like da galera, Coutinho. Quando você faz isso, dispara. Bom, pessoal, sexta-feira tá aí, depois de uma semana maravilhosa, sensacional. Muito obrigado aí, recordar e viver, né, por aqueles 400 likes na nossa última solicitação. Então, de novo, para deixar os meninos felizes, se você não se importar, por favor, dedo no like. E bora para quantos? Ó, a gente tem agora 1.323. Bora aqui no curto prazo, até as 10, ali mercado à vista, 1.600? 1.600? 1.600. 1.600 likes, pessoal. Bora lá e deixar o menino feliz. Gostei de ver. O Coutinho tem um jeito diferente de convocar a audiência. 9 horas com 46 minutos. Deixa eu agradecer aqui, ó. O Cristo Redentor está aqui. Amém! O Raul Casagrande, o Juarez Teixeira, também o Roberto Grampos... Vou parar no Roberto Grampos. O glorioso Raul Casagrande. Valeu pela audiência de todos vocês. Estamos juntos, pessoal. Abraço ainda no Edson Figueiredo, parceiraço que a gente tem na audiência. O Laércio Silva. Bom, você não vai deixar o leão te morder, né? Eu não tô falando de nenhum outro leão que não seja o do imposto de renda. Não tinha parado para pensar nisso, mas agora o termo fica ambíguo a partir do novo Papa, de nome Leão XIV. Então separemos completamente os assuntos. Eu tô falando é do leão do imposto de renda, que morde. E a mordida dói. Se você se emocionar e não cuidar direitinho da declaração do seu imposto de renda. Você tá esperando o quê para fazer da declaração um momento mais rápido, mais fácil, para abrir a sua agenda a fim de que você concentre tempo e energia naquilo que realmente é mais prazeroso, legal, bom de fazer.
Até porque você pode até não achar difícil declarar o imposto de renda, mas é chato. Ah, como é chato! A Sencom, a partir deste ano, te entrega o suporte para você declarar o imposto de renda nas suas movimentações de renda variável, renda fixa e também no seu patrimônio como um todo. Ou seja, é um suporte ainda mais completo de uma das áreas do TC que mais tradição tem dentro da sua atuação. Qual seja, suporte na declaração do imposto de renda. Quem conhece a Sencom não reclama, esquece ou desrecomenda. Pelo contrário, passa para frente, porque faz diferença. Dê uma chance você também. Conheça, o QR Code está na tela, é só escanear e você tem muito mais tranquilidade na hora de declarar. 9h48, temos o Gabriel Junqueira para a gente cumprimentar na dinâmica do mercado ainda de futuros, Gabriel. Mas a sua participação mais cedo, participação mais ceda. Comente, Coutinho. Não comenta não. 9h48. A sua participação mais cedo, ela se justifica em função do peso que nós tivemos da divulgação de resultados ontem. Nós já te falamos aqui de Itaú e já te falamos também de MRV. Você estava acompanhando. Mas agora é você quem vai falar com a gente sobre outros resultados. No entanto, como são 256 resultados, você disse para mim, Léo, 3 tentos. Próprio Itaú, Sim, Anime 3, Rente 3, são os 5 papéis que eu mais gostaria de falar. Para mim são os mais importantes. Considerando que Itaú Unibanco já foi apresentado, traz o seu olhar de Itaú. Nós não precisamos aprofundar tanto, já que os números foram organizados. O que é que você viu de notícia principal no resultado de Itaú, Gabriel? Bem-vindo e bom dia. Bom, Léo, bom dia Coutinho, bom dia Lucas, bom dia pessoal. Bom, para começar, eu queria só fazer um comentário antes de falar dos resultados, né, que a gente nunca tem que apostar contra os Estados Unidos, né, porque até no Papa os caras estão levando, né, então never bet against America, assim, se aquilo não é um sinal de compra de S&P, eu não sei mais o que é, né, até a gente poderia fazer um estudo de correlação do momento em que anunciaram, com a alta de ontem, enfim, tem várias coisas aí que podem ser feitas, mas falando do resultado, né, então, o Itaú veio de novo com um resultado muito bom, né, então o lucro cresceu 14%, o ROI de 22,5%, carteira de crédito crescendo 9,4%, você teve a inadimplência acima de 90 dias caindo 10 bips, então foi um resultado muito forte. O que eu coloco aqui é que eu acho que o Itaú já andou demais. Então a gente pode ver uma rotação para outros bancos que estão melhorando, como por exemplo o Bradesco, com o que aconteceu ontem, e também uma própria arbitragem entre o Itube 4 e o Itube 3. Né? Vamos lembrar que você tem as duas ações aí negociadas na bolsa, e você muitas vezes tem distorções significativas de preço entre a 3 e a 4. Então vale a pena ficar olhando para isso, Léo. 9,50 sugere uma rotação. Essa rotação pode bater em Bradesco, Coutinho? Vamos com o gráfico primeiro? Bradesco, olha, vou dizer uma coisa para vocês. No leilão tá caindo 0,40. Ontem subiu praticamente 20%. O que o gráfico do Coutinho diz a respeito de BBDC4? Subiu, lateralizou, subiu, aí vem uma correção, só que um baita gap de alta. Esse é o envelope que vem sem a carta, né? Ele tem um buracão no meio ali, mas é envelope de alta, Coutinho. 15, é isso? 15,92? 15,02, perdoa. 15,02 em leilão. O ativo tinha a sua máxima projetada a 15,38, não chegou, mas de novo, né? Lendo o FIBO, até porque pro FIBO esses gaps não fazem diferença, né? Então me chama a extensão do movimento. Bradesco pode, a partir deste momento, iniciar um processo de correção, até porque subiu um palavrão, então não faria ou não seria nada de errado eventualmente Bradesco cair. Tá comprado? Extremamente bem comprado, não tenho o que falar. A pergunta com relação ao Bradesco é o que eu faço agora? Então, um stop loss, uma zeragem parcial, uma utilização de opções, alguma coisa para você se proteger caso o Bradesco recue. 9h51. Bradescão, depois da subida de ontem, desperta em você qual comentário, Gabriel? No momento em que a curva de juros volta a fechar, atenção, volta a fechar 2 pontos base em média, o dólar tá caindo 0,18 e o índice tá subindo 0,28. Olha o índice tirando a manguinha de fora de novo. O dólar tá indo para baixo, a curva de juros também. Começa a se desenhar um kit dos comprados sobre Bradescão da massa depois da porrada de ontem. O que é que você projeta?
Bom, Léo, o Bradesco é um caso de turnaround, né? Então, assim, é um banco que está abaixo, basta você pegar o ROI do Bradesco e comparar com o ROI do Itaú que a gente teve hoje. Então, o Bradesco entregou 14, o Itaú entregou 22, então tem um gap enorme. Mas os sinais do Bradesco já são melhores, né? E é uma ação que vem sofrendo, que veio caindo bastante. Então a gente pode ter uma rotação aqui, um trade em que você pode sair um pouco de Itaú, que é um papel já mais consolidado, e ir para Bradesco, que é um papel que pode se consolidar aí com resultados melhores, né? Então aqui não é de uma discussão de quem tem o melhor balanço, porque isso a gente já sabe que é o Itaú. Aqui é a discussão de quem tem o melhor custo de oportunidade, aqui parece ser o Bradesco no momento, Léo. 7 minutinhos para as 10 da manhã. Agora, e é legal, pô, também, quando a gente tem essa oportunidade de te receber um pouco antes, porque a gente vai cruzando com o que os leilões estão dizendo. B3 tem alta de 0,35% no leilão e ontem já subiu pra caramba. Vamos dar uma olhadinha nessa manchete aqui, ó. B3 tem lucro recorrente estável em 1,13 bilhão de reais no primeiro tri. Tá aqui, ó. Analistas em média esperavam um lucro líquido de 1,16 bi para a operadora da Bolsa Paulista nos primeiros 3 meses do ano, de acordo com dados compilados pela LSEG. O lucro por ação foi de 21 centavos, uma alta de 24,5% ano a ano, refletindo programas de recompra conduzidos pela companhia. No balanço, a B3 divulgou um aumento de 7,5% na receita líquida do trimestre em base anual, para 2,39 bilhões de reais, em linha com a expectativa média de analistas em pesquisa da LSEG. Em termos brutos, a receita da empresa totalizou 2,7 bi, é um crescimento de quase 10% no comparativo anual. Gabriel Junqueira, B3, a Bolsa Brasileira e o seu olhar sobre o resultado dela. Bom, B3, né? Lucro líquido aí de 1 bi, quase 1 bi 13, né? No trimestre, isso é estável no ano contra ano, mas 3% abaixo do consenso, né? A receita líquida cresceu 8%, ficou praticamente estável no trimestre, mas no ano contra ano teve esse crescimento leve. Houve uma queda no ADTV das ações, mas o bom desempenho de ETFs e BDRs, né? O EBITDA veio em linha, mas com as taxas efetivas de imposto de 30% pressionou um pouco o lucro final. As despesas operacionais subiram 2% acima da estimativa, com destaque para o aumento de despesas variáveis, que cresceram ali 48%. Olha, Léo, é um resultado que também vem de uma empresa que vem consolidando, né? Que também vem de uma empresa que vem sofrendo bastante. A B3 ela acaba sendo muito uma proxy de mercado brasileiro, por representar, né, a nossa bolsa e tudo mais. Acho que na tendência atual, pode ser um papel para a gente olhar de rotação e de pegar uma melhora sequencial. A bolsa nossa está melhorando, se a gente olhar para os níveis de negociação estão melhorando, os volumes estão melhorando, com essa alta de ações, daqui a pouco voltaremos a ter ofertas como nós tínhamos antigamente, e isso vai gerar na B3 um nível aí de resultado muito melhor. Então, pode ser um papel para quem olha e quem prevê um mercado brasileiro mais movimentado nos próximos meses, Léo. E aí, meu caro Marcelo Coutinho, gráfico de B3, também tem tanto gráfico bonito ultimamente, né, com a recuperação desde o final do ano passado. Esse é outro gráfico lindo, ó. Subiu, lateralizou, subiu. Contei quantos aí? 2 envelopes de alta e a iminência da formação de um terceiro? É isso daí. Agora, cuidado só, o ativo 1430, nota esse ponto aqui é o mais importante do gráfico, pessoal. É chegar, sobe, lateraliza, sobe, envelopezinho de alta, né? E aí ele foi lá, tocou a 1452, que é um ponto de venda no sentido de encerramento. Então, quem está comprado, está bem comprado. É a mesma análise que eu fiz agora, por exemplo, com a questão de Bradesco. Então, de novo, extremamente bem comprado, mas em pontos de inflexão, aonde esse cara possa descer, valem os mesmos mecanismos de segurança. Temos 9 horas com 56 minutos e a voz do povo continua sendo a voz de Deus, não é? Por isso, vou dar atenção aqui para 3 pedidos que foram chamados no nosso chat. Muita gente falando de Sebave, muita gente falando de Suzano e muita gente falando de Smart Fit. E aí, meu caro Gabriel Junqueira, o que é que você destaca em relação a esses 3 papéis? Daqui a pouco, a abertura do mercado à vista e Buca participa na faixa das 10h20, hein? Não percam, vai lá, Gabriel.
Bom, vamos lá, Léo. Suzano veio com um resultado bem ruim, viu? Suzano veio com um resultado em que mostrou ali queda de volume, queda de preço. Eles alegaram que em março teve uma situação ali que levou uma demanda menor pela celulose, que aí gerou um resultado pior, mas não foi um resultado muito bom e mostrou ali alguma série de situações complicadas, né? O que eu vejo de Suzano é que eu acho que a Suzano, e se a gente olhar para o gráfico, é muito interessante isso, porque você pode ver que a empresa ela está meio que numa base de um trading range onde ela costuma operar. Então, eu acho que ela já embute no preço esse resultado pior, né? Então, não vejo o Suzano caindo muito mais, assim, apesar dela no leilão tá abrindo aí com uma queda de 2,37, é isso que eu tô vendo, né? 2,37 no leilão de queda, resultado ruim. Então pode ser que venha uma coisa ruim. Sebav, né? Sebav teve um resultado bom aqui no primeiro trimestre, você teve preços positivos, o que impulsionou o EBITDA aí, a empresa entregou um EBITDA de 430 milhões, crescimento de 11% aí com a expectativa que a XP tinha para esse resultado. Os preços foram melhores do alumínio, então você está vendo uma empresa que volta a operar. Eu não gosto da tese de Sebav pessoalmente, assim, tanto que é um papel que eu mal olho, que eu não tenho muito afeição não, porque eu acho que o Brasil não tem vantagens competitivas para a produção de alumínio, aí a gente tem custos muito altos, principalmente na parte de energia e na parte trabalhista, então vale a pena a gente olhar para outras situações. E Smart Fit veio com resultado bom, Léo, ontem, né? E hoje o Patria, que é um dos principais fundos ali, anunciou, né? O Patria anunciou que vai vender parte da sua participação da Smart Fit no block trade, né? Então a gente tem que ficar um pouco atento, pode ser que tenha ali um pouco de overhang nas ações da Smart Fit, mas o resultado dela foi muito forte no primeiro trimestre e a gente precisa ficar de olho. Eu gosto demais. Aliás, né, eu costumo às vezes ajudar nesses resultados da Smart Fit, né? Sou daqueles ali que você paga e vai pouco, né? Que eles adoram, né? É o cliente ideal para a Smart Fit. Comparece na mensalidade, receita recorrente, previsível e não tá lá puxando ferro. Gabriel Junqueira, mas você não escapa, como é que chama? É o polo, né? Você pratica polo, não é isso? Aí já é outro bicho, aí é diferente, né? É o Gabriel. Eu mostrei outro dia aqui a foto dele no WhatsApp, né? É ele lá, bicho. Em cima do cavalo, com aquele pegada medieval. Quem joga polo diz não esquecer. Tá bom. 9h59. Gabriel, é o seguinte. Pra arrematar aqui com os headlines. O primeiro. Lucro da Suzano salta de milhões para 6,4 ou 6,3 bilhões no primeiro trimestre. Vendas em volume somaram 3 milhões de toneladas, das quais 2,6 milhões de celulose e 390 mil toneladas de papéis, 12% acima do registrado no primeiro trimestre de 2024. Headline super positivo, né? Mas aí entra o contexto, daí a importância do comentário, Suzano está caindo 3%. Aí a gente agora dá uma olhada em Sebav, CBA. Sólido desempenho de preços impulsionando o EBITDA. Revisão no primeiro trimestre de 25. Só um headline aqui deste relatório da XP. O glorioso Gabriel Junqueira trouxe o seu olhar. Não é uma alocação que ele enxerga como estratégica, sobretudo pelas condições de produção aqui no Brasil. E Smart Fit, para os marombeiros de plantão, Smart Fit registrou crescimento de 22% no lucro em primeiro tri deste ano. A companhia teve lucro líquido recorrente de 141 milhões de reais, base de clientes avançou 16%, hein? Olha aí, projeto verão, Smart Fit, Revenue, 10 em ponto. Coutinho, o gráfico dos três personagens, Suzano, Sebav e Smart Fit. Bora, Smart Fit na tela, pessoal. O ativo sobe bem. Nota que em uma perspectiva de mais longo prazo, o ativo está lateralizado, né? Então você vê ali o seu fundo na casa de 17 e a sua máxima na casa de 28. Então fez aqui um pivôzinho, lateralizou, subiu. Smart Fit agora corrige. Então, Coutinho, o que eu faço? Você tem dois fibos. Você tem um mais curto, que te dá uma compra a R$ 21,57. Quem está comprado, está bem comprado. O core do ativo ainda é altista. Ele simplesmente corrige, mas tem uma tendência de alta. Então, 2,157 é seu primeiro suporte. Se você quiser algo mais conservador, você vai para R$ 20,30.
No caso de Cebav ruim, então caiu, lateralizou, caiu. E agora caiu, lateralizou, provavelmente caia novamente. Então, Cebav está numa condição extremamente desfavorável. Quem está comprado passa a estar mal comprado. O ativo, não em detrimento disso, sobe 2,66% no leilão, mas a perspectiva ela é ruim, por favor, atentos. No caso de Suzano, para terminar a análise, Suzano tem uma característica muito semelhante a Cebav. Se você pegar o histórico do papel, ele é baixista. Se você pegar o curto prazo, o ativo cota 5,147, R$ 50,03 em leilão. O objetivo de Suzano, R$ 46,17, inclusive com a perda exata desse valor, ou seja, o valor de abertura de SUSB é praticamente o suporte do papel. Se perder a Zeda, seu objetivo 46,17. 10 horas, 2 minutos, Marcelo Coutinho aqui. Seja bem-vindo a mais uma faixa do seu Manhã TC News. Esta, a faixa do mercado à vista, que abre os seus trabalhos com a curva de juros caindo 2 pontos base em toda a extensão. O Ibovespa já vai buscando as máximas, é só o começo, mas o Indifut que vai na frente avança 0,30. Bom, uma dobradinha, nada mais, hein? Bolsa pra cima, dólar pra baixo, curva de juros pra baixo também. Olha só, amigos, o dólar tá caindo 0,06%, R$ 5,685. Curva de juros já antecipei, 2 pontos base a menos em toda a extensão é a média. O índice futuro subindo 0,23%. Tem muito em jogo, hein? Ibovespa buscando e buscando a máxima histórica no fechamento. Será que hoje sai? Será que mais tarde, no Tarde TC News, haverá o anúncio? Coutinho, eu peço passagem para você lembrar aqui o que foi a máxima histórica nominal de ontem que o Ibov entregou. Durante o dia, o Ibovespa furou a máxima histórica nominal intradiária. Resta saber se hoje faz a mesma coisa e, em especial, se no fechamento entrega esse troféu para os comprados. O que o gráfico diz, Coutinho? Vamos lá, pessoal. O Ibov, pegando ontem no gráfico de 15 minutos, para não ficar muito granularizado, tá aqui, ó. Se você pegar a nossa máxima, ela foi 1,37634 contra 1,37622. Não, lado esquerdo, 137.634 pontos. Depois dessa máxima que ocorreu meio-dia e 30, aí o índice deu uma lateralizada, fez um envelopezinho de baixa e caiu. Nesse momento está sentadinho em cima de um suporte, 136.149, numa figura que, ok, né? Assim como eu duvidei do mini índice, a priori continuo duvidando do Ibov. É um envelope de alta que está começando a se formar. Então, assim, mais próximo, de novo, de 137.600, mais confortável a gente fica. Olha, ainda não é possível narrar aqui o comportamento das Blue Chips. Cedo ainda, 10 horas com 4 minutos. A gente vai ter que esperar, tem muito papel ainda em leilão. Mas tem alguns destaques que a gente pode trazer. Lucas, fica à vontade, caso alguma variação percentual do leilão te chame a atenção. Eu vou trazer o que está me chamando a atenção aqui. Na composição do Ibov, Prio já está acenando para os 37,50, sobe 2,13%. Brava Energia, mais 2%. BIF3, ensaiando uma recuperação, sobe 1,3%. Na ponta oposta, quais são as quedas? Primeiro ponto. Não estamos vendo mais papéis caindo do que subindo. Ao contrário, tem mais papel subindo do que caindo. 2. Você tem correções. Por exemplo, o Bradesco está caindo 1,6, o BBDC 3 e BBDC 4 está caindo 1,26. Poxa, é uma correção, né? Subiu 20 ontem quase, pô. Então assim, não dá nem para considerar muito. Ambev avançou pra caramba, está caindo 0,28. Vai dando a sensação, essa abertura do mercado à vista no Brasil vai dando a sensação de que tem fôlego para mais. Para mais o quê, Léo? Para kit dos comprados. Essa é a sensação que vem na abertura. Cada vez menos papéis caindo, cada vez mais papéis subindo. Claro que sem aquela elasticidade que a gente viu ontem, né? De até 2 dígitos de alta numa questão de 9 minutos. Então, por enquanto, Gabriel, eu queria repercutir isso com você. Por enquanto é uma abertura que vai sugerindo isso, um pouco mais de apetite pelo risco e de fôlego para os comprados, apesar de intensidade menor em comparação com o dia de ontem. Exato, né? Até porque o dia de ontem foi um dia muito positivo, né? Eu acho que a gente teve aí uma performance muito forte do índice futuro e dificilmente isso iria se repetir hoje, mas a tendência ela segue muito forte, né? Isso é algo que a gente vem construindo já desde janeiro.
que o mercado brasileiro está muito resiliente, né? Aí você vai me perguntar o porquê disso, né? São vários motivos, desde você ter um investidor gringo olhando para mercados emergentes com um potencial de valorização melhor, o fechamento de gap de valuation de algumas empresas brasileiras que ficaram muito para trás, né? Então, se tiveram muitas empresas nossas que estão performando e ficaram para trás, então tudo isso somado tem levado a um índice que está tendo dificuldade de corrigir, né? Então o Ibovespa hoje ele é um índice resiliente, um índice que mostra que ele está numa tendência mais positiva de fluxo de investimento, apoiado de uma curva de juros fechando, apoiado de uma moeda de $1, né, que também não está se valorizando. Então a gente está tendo aqui um pouco, como você chama, né, Léo, o kit dos comprados performando positivamente. Muito bem, meu caro Gabriel Junqueira, 10 horas com 7 minutos, daqui a pouquinho tem Central TC Investimentos, hein? Gabriel Junqueira, Marcelo Coutinho, vão se somar Guto Cerávulo, que vai trazer oportunidade. Você sabe, Coutinho, que o Guto Cerávulo, todo dia que aparece aqui, traz o pensamento do dia. E este é o momento em que o Coutinho vai a delírio aqui, bicho. Coutinho sempre anota o pensamento do dia. O Guto tá falando, ele tá lá. Aí depois ele risca, né? Porque é a frase mal criada. E anota só a frase elegante. Esse é o Coutinho. 10 horas com 8 minutos. Agora sim, já temos condição, pessoal. Olha só. Ambev caindo 0,14%, R$14,35. B3, 0-0. Olha que recado bom. Subiu pra caramba ontem e sustenta a alta agora, hein? Na semana sobe 7% B3. B3 em 14,25. Banco do Brasil, mirando os R$30. Impressionante Banco do Brasil, 29,60. Papel tá subindo 0,60%. Bradescão corrige timidamente, 0,86% só de recuo. CSN tem uma pancada, 3% de marcha ré, 9,35. Dá uma escutada com atenção aí, Gabriel. De repente, a partir das cotações, você quer destacar alguma coisa diante de tantos resultados. Aí nós temos Embraer avançando 0,29%. Continuamos olhando para o Quarteto de Ferro. Ao olhar para Uzi Minas está caindo 0,71%, agora 0,54%, cota R$ 5,57. Vale sobe 0,30%. E aí saímos do Quarteto de Ferro para olhar para a VEG, que está quase no 0-0, a 42,31. Eletrobras está caindo 0,30%, Elet 3 está em 43,36%. Elet 6 cai 0,27. Aí faltou pagar o que aqui? Faltou pagar Itaú, eu falei, né? Subindo 2,38. Não, acho que eu não tinha falado de Itaú, não. Itaú tá subindo 2,38. Pode puxar a realização. Vamos ver qual que é o comportamento, mas baita repercussão, né? Já acho que é máxima histórica aqui, Itaú. Dá uma olhada aí no gráfico pra ver se eu não tô falando nenhuma bobagem, Coutinho. Itaú já chegou na máxima intradiária a 36,41. É a histórica? Vamos dar uma olhada, dar um zoomzão, vamos colocar no semanal. Aparentemente parece que sim, ó. 35 e é isso daí. Aí. Máximo do dia de hoje, R$ 36,41. Que beleza, hein? Magalu tá caindo 2%, R$ 8,84. Petrobras sobe 1,3%, faltou citar também. E acabou, só confirmar, Suzano cai 3%. Mais alguma? Não, é isso. Tá tudo pago aqui. Gerdau tá subindo 0,88, não tinha completado no Quarteto de Ferro. Você vê que a exceção mesmo tá em CSN. Ó, Smart Fit no leilão tá caindo 5%, tá? Estamos de olho aqui. E pronto. Em relação às Blue Chips, meu caro Gabriel Junqueira, algo a destacar? À vontade. Bom, Léo, em relação aos Blue Chips, o resultado de Itaú fazendo preço, né? A gente olha também Banco do Brasil voltando a performar, a própria BB Seguridade também subindo. O que está chamando a minha atenção aqui, que não tem relação com as Blue Chips, são Ânima, que teve um resultado muito bom, né? Então, a Ânima teve um resultado sólido no primeiro trimestre de 2025, lucro líquido de 115 milhões de reais, superando as expectativas, melhor operacional, efeito fiscal também, a receita cresceu 5%, você teve ali um EBITDA ajustado também que cresceu 9%, margem de 41% também acima do consenso, a alavancagem caiu para 2,63%, empresas de educação chamando muito atenção, Léo. E também Simpar, que ainda está no leilão, né? A Simpar, vale lembrar, é a holding do grupo Júlio Simões, é uma holding que já, de certa forma, os números já eram esperados, né? Então, você já teve o resultado de Movida, você já teve o resultado de Vamos, a gente já teve praticamente todas as subsidiárias reportando,
mas também abrindo aqui com alta de 3,34%. A Simpar teve um resultado um pouquinho abaixo do esperado, o EBITDA foi recorde, 2,9 bi, mas 1% abaixo do consenso. A alavancagem continua estável, porque você tem uma dívida muito grande na Simpar, está em 3,6 vezes. As subsidiárias, a Movida foi a que apresentou o melhor resultado, a gente comentou aqui. A JSL acabou decepcionando, assim como a Vamos, mas quando a gente olha para a Simpar, uma performance positiva no dia de hoje, Léo. Bora lá então, maravilha. Simpar, um destaque do Gabriel, pro gráfico do Coutinho. Double clique e zoomzão. O ativo tá, bom, ele tá no gráfico de 15, vamos jogar esse cara pro diário e aí vamos lá. Simpar ficou restrito em 3,18,431, o ativo cai, o ativo lateraliza, entra em região de compra e aí o ativo começa a fazer a sua alta sensível, seu processo de alta. O ativo cota R$ 5,33, tem uma resistência aqui na casa de 5,40. No geral, o corpo quem está comprado, está extremamente bem comprado. O ativo tem um pouquinho de volatilidade por ser um ativo, de baixo valor unitário, mas a priori tudo sob controle. Simpar melhora a partir do rompimento de R$ 5,64. O objetivo de curto prazo para ela, meia dúzia, 3,6. 10 horas 12 minutos. Coutinho, vamos revisitar o gráfico de Smart Fit, porque é o seguinte, não saiu de leilão, mas na variação teórica tem uma queda de 5%. Nos ajuda projetando em qual patamar a gente estaria se essa queda for confirmada. R$ 22,33, o ativo cai 4,45. A queda, ela ainda é ou pode ser maior. Eu projetei R$ 20,30 como um novo ponto de compra para Smart Fit, no caso de uma operação menos alavancada. Se você quiser alavancar, aí você tem que... Ô, Pinheiro, deixa eu trabalhar, lindinho, ó. Aí você tem que aguardar um pouco menos, tá? Aquilo que era R$ 20,30 passa a ser R$ 21,57. Ambos os casos, Smart Fit ainda pode cair dentro de um intervalo de segurança para manter cunho altista. Ó, MRV foi devolvida a leilão. Atenção, hein? MRV caindo 5%. O Guilherme Cunha trouxe o olhar dele sobre a MRV. O Gabriel, me parece que ainda não, certo? 5% de baixa, R$ 5,85. E a B3 olhou e falou, já para leilão. Um leilão que segue sendo de baixa, mais 0,51% de queda em princípio para MRV E3. Tá aí o gráfico, Coutinho, já é possível falar de reversão, porque estava se desenhando envelope de alta, né? Ainda não, Léo. Para perder o ativo, deixa eu jogar aqui, vai ficar mais didático. O ativo cota R$ 5,85 em leilão. Para azedar essa figura, eu tenho que perder 5,68. E ainda assim, 5,44 forçando um pouquinho. Então ainda está dentro desta região de segurança. A baixa, ela não afeta o viés altista de MRV, prejudica, mas o cunho do papel permanece altista. 10 horas com 14 minutos. Então, ó, Gabriel, vai organizando aí. MRV é um ponto importante, acho que vale a pena te ouvir a respeito. O Ike Grafista tá dizendo, tô comprado em Prio. E o Ike tem muita experiência de análise técnica. É difícil o Ike dar ponto sem nó, hein? Ike Grafista tá comprado em Prio. Esse é um segundo destaque aqui pro Gabriel. E tem ainda Sebave, muita gente falando, Albino Vieira. Sebave, por favor, Leozinho. Abriu forte. Sobre Sebave, o Gabriel já comentou. Vai lá, Coutinho. No caso de Prio, dando uma olhadinha no que o Eike está fazendo, tá correto. Você vê que o ativo lateralizou em região de acumulação e já projeta a sua alta sensível. Prio, sendo mais conservador, você tem um upside, o ativo cota R$ 37,59. Prio, a priori, dentro desta montagem, vai a R$ 39,50. Ok, 10 horas com 15 minutos. Você viu o Sebave? Vi Prio, quer dar uma olhada em Sebave? Vai lá, na abertura forte de Sebave. Double clique nesse cara, zoomzão, R$ 4,45. O ativo lateralizado, o ativo sai daquele canal de baixo, ou seja, o canal era aqui, ó, 4,26 com 3,60. Cai, lateraliza para cair. O ativo dá aqui uma escapadinha. O envelope de baixa se transforma num pivô de baixa. Sebave pode ir a 4,68 ainda para posterior queda. Ó, atenção, nós temos 10 horas com 16 minutos. Estamos aqui num plantão para entender a razão pela qual o Gol está caindo e não cai pouco não é, Lucas? Como é que tá a variação teórica? 24,37% de queda, Léo. 37% de queda para Gol. Bom, o Gol já tava meio que nos finalmente ali, né? Depois da recuperação
judicial. Dá uma olhada aí, ó. Tá até difícil, né, Coutinho? Tá até difícil de achar o gráfico aqui, peraí. Tô tentando fibar esse cara. Primeiro eu tenho que achar que... Ah, tá aqui, 0,90. Olha só, pessoal, Gol é baixista. A fibada desse cara tem que ser no semanal. O ativo fecha a 1,19, cota 0,90, tem um suporte a 0,91. Para quem gosta desse tipo de operação, é compra especulativa sob suporte. Uma compra extremamente perigosa, mas, de novo, cabe certinho nesse tipo de perfil. O ativo faz uma compra logo na abertura do mercado para pegar uma eventual alta de repique. Você já está considerando aí que ele vai abrir 20% abaixo, Já, porque ele tá aqui, ó, tá com 0,90 aqui no leilão e eu tenho esse suporte a 0,91. Então aqui praticamente, para quem gosta, é abrir e comprar. De qualquer forma, baixista, 0,68 seria o próximo objetivo de Gol. Bom, eu não sei qual vai ser o alento da Beta, só quero trazer a notícia antes para dar contexto a Gol. Olha só a manchete. Gol discute aumento de capital de 19,2 bilhões de reais em assembleia. É uma das manchetes que o Lucas encontrou aqui no Paralelo, eu agradeço a ele. O valor mínimo do aumento de capital será de 3,63 bilhões, feito através de emissão... Nossa senhora, é isso mesmo, Brasil? Meu Deus do céu. Feito através da emissão de 6,36 trilhões a 13,1 trilhões de ações ordinárias. Rapaz, que loucura. Tá aqui, ó, com o objetivo de propor um aumento de capital de até 20 bi, a Gol convocou uma assembleia para o próximo dia 30 de maio. O aporte deve ser feito mediante capitalização de determinados créditos contra a companhia. Eu nunca narrei na minha vida trilhões de papéis ordinários. Vamos lá, a Beta quer trazer o quê? Um conselho, um alento ou jogar a lenha na fogueira? Quero ouvir. Ajoelha e chora. Gabriel Junqueira, vai lá, meu amigo. Tem muita coisa aí que a gente organizou. Por onde você vai? Olha, Léo, falando da Gol, né, tem uma formação de nuvem que chama cumulonimbus, né, que é uma nuvem quando o avião entra, que é game over, né. A gente está vendo a ação entrar numa cumulonimbus, né? Eu não sei se vai essa empresa sobreviver não, viu? E a questão é que a gente fica num cenário bem complicado, Léo, porque depois se a Gol quebrar, você só vai ter a Azul e a Latam, que também não estão lá essas coisas, né? Então a gente está realmente correndo o risco do Brasil acabar ficando sem companhia aérea, né? Então seria um cenário aí... Eu não sei nem o que aconteceria, né? Essa que é a realidade. Mas, bom, falando um pouco dos papéis aqui, você comentou de MRV, o resultado de MRV foi fraco no primeiro trimestre de 2025, você teve um prejuízo consolidado de 302 milhões de reais, impactado aqui por um impairment da Resia, né? No Brasil, a receita da divisão de desenvolvimento foi de 2,15 bilhões, com recuperação de margem bruta. No entanto, o EBITDA consolidado da empresa ficou quase 9% abaixo do esperado, devido às maiores despesas com venda, né? A Resia segue sendo o calcanhar do Aquiles aqui da MRV e segue sendo uma tese que eu particularmente prefiro olhar para a Cury Direcional, que fazem a mesma coisa e sobem muito mais nas ações do que essa empresa aqui. Óbvio, se a MRV equacionar a Dell Turnaround, o potencial de ganho é muito maior, só que o risco envolvido na tese e o carrego são grandes, né? O que está chamando a atenção também do lado negativo, Léo, duas performances hoje. Performance de 3 tentos, está caindo 4,74% e Randon caindo 3,29%, né? Então a 3 tentos apresentou um resultado também um pouco abaixo, né? O EBITDA de 198 milhões de reais, 15% abaixo do consenso. Isso aconteceu por conta de uma operação com derivativos que eles bucaram no primeiro trimestre, né? Então eles bucaram uma perda com derivativos em torno de 90 milhões de reais, que envolvem aí derivativos que tiveram também no ano passado para esse ano também, que atrapalhou bastante o resultado. Mas do lado operacional, você vê o varejo com crescimento de volumes, você vê a indústria com crescimento de volumes, manutenção de margens. Então, me parece algo mais pontual, só que uma empresa que tem uma liquidez menor, sofrendo bastante, 3 tentos caindo 5% hoje, né? E a gente comentou um pouco também de Randon. Randon veio com um resultado bem fraco, com EBITDA recorrente de 5% a 8% abaixo do consenso. Na divisão de reboques, a receita caiu 4%, a margem EBITDA ficou em 3,7%, também impactada por uma competição maior, uma alavancagem operacional. A divisão de autopeças teve queda de 2% na receita, com margem EBITDA de 12%, que é 2 pontos percentuais a menos. E a Motion Control, pelo seu lado, cresceu 58% da receita, puxado pela Dancosa, com margem EBITDA de 17%. A alavancagem segue alta,
3,2 vezes, ainda abaixo do covenant da dívida, que é 3,5. Aqui na Randon, a gente tem o caso de que a mãe não para de cair e a filha, que é a Frasli, andando muito bem. Que isso, hein? Por um momento eu pensei assim, por onde ele vai agora? Às 10h21, Gabriel Junqueira. Vamos lá então com o Randon, que é uma das ações separadas pelo Gabriel. 10h21. Ó, a gente vai fazer essa análise depois com o Guto Cerávulo, Central TC Investimentos. E aí estamos à espera do Buca, amigos. O Buca tá na trincheira. Então, o mercado pegando fogo assim, se ele tiver dificuldade em participar, nós vamos levando aqui com o Gabriel. Daqui a pouco, no entanto, aparecendo aqui, a gente faz a entrega que a gente alinhou com vocês, tá bom? Então vamos lá, Coutinho, o que Rapt 4 está dizendo? Lateralizado, restrito R$ 8,019,57. Quando você dá um zoomzão, você vê que é a região onde o ativo, nas suas mínimas, tende a permanecer. Isso te dá um bom ponto de compra em termos de região e falta figura. Mas, de qualquer forma, para quem gosta da tese, você está praticamente, ou estaria praticamente comprando o Randon nas mínimas. Então, compras pequenas, parceladas, preço médio positivo, Rapt 4, para quem gosta deste perfil, passa a ser uma opção. 10h22, agora é o momento da inspiração. Isso, se ajeita na cadeira aí, na sua casa, no seu escritório, você diante do home broker, vai curtir agora, primeiro, a obrigação, depois a diversão. Porque o Guto Cerávulo primeiro identificou uma assimetria na bolsa. Aí ele vai proteger a montagem de posição nessa assimetria com opções. É a Central TC Investimentos. Depois vem o pensamento do dia. Quero ver se você caprichou pra gente sextar depois dessa semana tão importante. Vai, Guto, bom dia. Bom dia a todos. Vamos lá, pessoal. Olha só, oportunidade aqui para defesa. Quem tá comprado em BPAC, tá? Em BTG, tá voando, topo histórico. Cara, defende a posição, abre mão de um pedacinho, né, da sua rentabilidade, fica tranquilo, pode carregar essa operação por 29 dias. Estou falando de BPAC, botei aqui 4,50. Essa opção de venda é a BPAC Rato 405, tem pouca liquidez, tá? Eu fiz por paridade, put call, tá na casa aí de 1,20, ou seja, você vai perder no máximo 2,85. Quem está comprado, compra o seguro, compra put. Por quê? Quem compra put tem o direito de vender a ação a 40,51, sendo que seu custo fica em 41,70. Acima disso, está aqui o gráfico, o payoff, é ganho ilimitado. Interessante, perda limitada, ganho ilimitado, porque você é faca na caveira e dinheiro na carteira. E vamos ao pensamento do dia. Você explode, fala o que não devia, faz o que não presta e depois quer que a vida passe a mão na sua cabeça. Autocontrole é o básico, não um prêmio de consolação, seu acéfalo. Pai amado. Peraí, Guto, vai de novo. A sabedoria mora em quem escolhe escutar e não fazer barulho. Aê! Os anjos ficaram reflexivos, mas tocaram a harpa ao final. Grande Guto Cerávulo, aqui eu desejo um ótimo final de semana. Obrigado pela tabela em mais alguns dias. Gabriel Junqueira, eu me despeço de você. O Buca acabou de chegar, tá aqui na nossa bancada, é com ele que nós vamos. Gabriel, duas novidades pra você, tá? Gol tá caindo 32%. A B3 olhou e falou, opa, já para o caixão, para o leilão. E um outro papel chama atenção, Tenda. Tenda está subindo, ou estava subindo, 13,75%. A B3 olhou e falou, já para leilão. Está em leilão, Tenda. Impressionante também, baita força. É você, Gabriel. Bom, Léo, finalizando aqui, a gente teve muitos resultados. Eu acho que é importante dizer que esses resultados estão fazendo preço quando a gente olha para MRV, quando a gente olha para outros papéis também. Tenda foi um dos papéis que também reportou, e isso é importante, que a empresa ela teve um resultado melhor, ela teve um lucro líquido 255% acima no ano contra ano, né? Então, a Tenda foi aí um grande destaque da temporada de resultados. Operacionalmente, ela também mostrou
que pode estar crescendo bastante com o programa Pode Entrar, então a Tenda tem mostrado um turnaround melhor do que a MRV, e aí as ações premiam a empresa que entrega mais, né? Mas, pessoal, tá tudo no meu perfil da plataforma do TC. Se vocês perderam algum resultado, se vocês têm interesse em revisitar outros, corre lá que a gente falou de muitos papéis, a gente falou de Fleury, a gente falou de Rumo, a gente falou de TOTUS, enfim, tá tudo lá no TC, no meu perfil, que é @SantaFéInv, tá? Para quem tiver curiosidade. Valeu, um grande abraço e bom final de semana a todos. Gabriel Junqueira, abração. Ele que no final de semana tem um date com o gráfico de Vulcabras. Temos 10 horas com 26 minutos, 4 minutinhos para a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. Não, é ele aqui no chat. Não, Pedro Albuquerque Filho no chat. Vamos, girando o baleiro. Alô, Buca, bem-vindo. Velocidade no giro do baleiro. Bons balanços saindo. Ótimos. O Brasil. Ótimos. Lojas Renner, citei aqui na TC News, na Super Quarta, reportou muito bem a empresa, eu estava assistindo o Conference Call, diferente do quarto trimestre que tinha reportado bem, passaram um guidance ruim, o guidance está muito bom para o segundo trimestre, né? A empresa tem um comp fácil ali, que teve a enchente no Rio Grande do Sul, teve outros problemas no segundo trimestre e agora ela tem voo de cruzeiro com um comparativo fácil e a empresa parece que mudou de patamar. É uma das nossas posições, a gente está comprado em Happy Vida também. Happy Vida andou forte ontem porque teve uma liminar que saiu contra aquela mudança da ANS que bateram no papel no começo desse ano e foi um fato positivo para todo o setor, não para ela. A Redditor também reportou bem, Proxy, Bradesco Seguros. Bradesco reportou, os números de Bradesco Seguros foram bons. Atenção, segunda-feira no balanço da Happy Vida, ainda deve ter algum ruído a nível de depósitos judiciais, mas isso vai passar. Acho que é o último trimestre aí que vai ter algum resíduo, alguma coisa um pouco maior, e aí passa essa preocupação que tirou quase 15 bilhões de valor de mercado da Happy Vida, no meu entendimento, injustificado. A empresa gera caixa, setor resiliente, é grande, é dominante, tem pricing power, tem todos os componentes aí para performar bem, na minha visão. Leozinho. 10h28, a gente tem a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos agora, na faixa das 10h30, então dá tempo de eu, aproveitando a tua presença aqui do meu lado, Buca, convocar a galera. Você já tá abrindo o aplicativo do TC, e já tá indo lá pro botão Aliste-se. Você que não tá por dentro, por alguma razão, não teve com a gente no começo da cobertura dessa semana, é a semana histórica, né, Buca? Mais importante, assim, pros rumos do TC. Sem dúvida nenhuma. Né? Não tem como comparar, é um outro nível, uma outra prateleira. Por quê? Porque vem aí a corretora do TC. Por isso que o Buca checa o tempo todo no aplicativo como é que tá o nível de alistamento. E a gente tem comemorado internamente o número de pessoas que têm buscado se alistar. O que é o tal do alistamento? Pô, eu já tô com 70 anos, vocês querem que eu me aliste? Eu não tô pra ir pro exército. Não, veja bem, é guerra, mas nossa guerra é outra. O alistamento é pra você estar na fila da futura corretora do TC. Dentro de algumas semanas nós teremos o lançamento da corretora. E se alistar nada mais é do que deixar os seus dados para que você se coloque na fila. O Buca trouxe aqui no começo da semana, já ele vai reforçar, depois que eu pagar a abertura do mercado americano. Nada melhor do que a construção de uma corretora por parte daqueles e daquelas que sabem quais são as dores, os obstáculos e as dificuldades que um trader encontra no dia a dia. Você vai se surpreender com o nível de diferenciais de serviços que a futura corretora do TC vai entregar. Para isso, apenas cadastre-se. Abra o aplicativo do TC agora mesmo, vai lá no botão central. Se você não tem o aplicativo, baixe o aplicativo do TC. Se você prefere o desktop, acesse tc.com.br, só não dá para não se alistar. A gente conta com vocês, já o Buca reforça. 10h30, abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. Vamos lá, meus amigos. Atenção, curva de juros lá na terra do Tio Sam, fechando 1 ponto base e meio. Olha que a abertura do à vista por lá pode ser determinante para cristalizar a direção aqui, hein? VIX caindo 1,47%, assopra que cai para baixo de 20, hein? Falta pouco para a gente retornar o VIX à faixa dos 20 e 19 pontos. DXY 100,300. Não perca do radar o protagonismo que Trump contratou para Bessent na negociação entre as delegações americana e chinesa neste final de semana em Genebra, na Suíça.
aumenta o nível de entusiasmo e de apetite pelo risco do mercado. Essa era a nossa tese, tão logo essa informação surgiu, ainda na faixa das 8 da manhã. Agora as 7 magníficas, Tesla 3%, esse papel deu sopa nos $219, já arranca para 294. A Amazon sobe 1%, Meta 1%, Google 0,13%, Nvidia no 0-0. Apple avança 1,23%, flerta com os $200, Microsoft sobe 0,28%. E o Lucas Wood amarra a abertura do mercado à vista, dando um passeio pelos índices acionários americanos. Perfeitamente, Léo. Desde a última atualização ganharam um pouco de força nas altas. S&P 500 na região dos 5.000 com mais 680 pontos, 0,40% de avanço. Dow Jones, 41.000 com 480 pontos, 0,28% de alta. Pra gente finalizar, Nasdaq, 20.158 pontos, subindo 0,49%, Léo. Ok. Pessoal, só uma satisfação. Vários dirigentes do Fed estão falando já há algumas horas. O Lucas Wood tá de olho, mas nada, nenhuma declaração mereceu algum urgente, algum destaque maior lá no painel Mover Pro. Então, seguimos monitorando no paralelo. Fechado? Buca, agora o show é seu para além dos balanços brasileiros. Vamos falar de Estados Unidos? Bora. Estamos comprados nos Estados Unidos de AI. A gente vai começar a bater S&P contra essa carteira de AI, que andou muito bem aí depois do susto, né? Como? O que é bater o S&P contra a carteira do AI? Estamos comprado de algumas empresas com foco em inteligência artificial. Aí você bate o índice para neutralizar essa carteira. Por que eu faço isso, Léo? Porque eu acho que essa carteira tem um alfa maior em cima do índice. Ela vai andar mais que o S&P. Se o S&P subir, essa carteira vai andar mais. Foi mais ou menos o que aconteceu no Brasil. A gente está vendido em 50% de índice, mas a gente está comprado de Renner, Happy Vida. Happy Vida andou 10% ontem, Renner andou 7%, andou 5% hoje. O índice está aí subindo, sei lá, 0,50, 0,40 agora. Então a gente faz isso com papéis que a gente acredita que vão correr mais e a gente dá uma suavizada na carteira quando a gente acha que a gente tem que ser um pouco mais defensivo, que eu acho que é o momento. O S&P saiu de 4.850 no pânico da segunda, tá acima de 5.700. Agora pera um pouquinho, vamos dar uma respirada, vamos ver o que acontece. Talvez no fim de semana aconteça um acordo aconteça uma diminuição das tarifas, não um acordo de China e Estados Unidos, né? E é dentro daquele range que eu tinha falado aqui para vocês. Eu acho que isso vai ir para uns 50%, 60%, que foram os 20% que os Estados Unidos enfiou ao longo do ano, mais os 36 dos cartazes da morte do Liberation Day. Então, a partir daí, Léo, é uma negociação dura, diria, fazer uma analogia, uma sala escura, soco, pau, bomba, pedra, foice. Vai ser uma negociação lenta, dura e difícil, mas essa negociação deve ser encerrada ao longo desse ano, na minha visão, tá? Posso fazer a pergunta que eu fiz pro Beida para você? O contexto hoje, em que eu perguntei pro Beida, foi assim: Beida, o fato de o Trump dizer quem vai decidir é o Bessent, dá um protagonismo pro Bessent que o mercado quer ouvir. E aí vem o encontro nesse sábado. Eu perguntei pro Beida, isso tende a diminuir a busca por proteção pra galera ir pro final de semana? O Beida acha que não, porque embora seja uma boa notícia, ele não acha que a coisa vai se resolver. Você me parece estar indo na mesma linha, é um primeiro capítulo agora, né? Léo, seguinte, vamos lá, o mercado não é bobo. O mercado sempre vai antecipando. O mercado já tá sabendo que iniciou as conversas, subiu por conta, tá? Tanto é que no dia que iniciaram as conversas, a China caiu. Por que caiu? O Banco Central chinês derrubou os juros. Anunciou estímulo. E uma notícia muito boa de um início de conversas entre Estados Unidos e China. E por que a bolsa caiu? Porque a bolsa subiu pra cacete depois do pânico, né? A gente comprou a Alibaba a $99, tá 127, 128 dólares, 125 agora, entendeu? Então o mercado se antecipa, tá? Então uma parte dessa alta do S&P, na minha visão, é uma antecipação dessa desescalada da guerra comercial. Pode ir lá para 5.900, 6.000, 6.100? Pode, eu vou estar comprado na nossa carteira maravilhosa, que eu tenho muito amor de AI, e eu posso perder esse amor rapidamente porque nós somos traders aqui também. Eu não quero assumir nenhum compromisso, mas eu tenho uma visão extremamente construtiva com inteligência artificial, vai ser uma escalada exponencial e essas empresas são vencedoras, no meu entendimento, no longo prazo, a não ser que haja uma mudança material de cenário e esse amor acabe. Beleza? Ok. O que mais me chamou a atenção no teu racional
é que você, no fundo, tá dizendo o seguinte. Léo, sabe a festa que o mercado tá fazendo por esse encontro aí de China e Estados Unidos e o protagonismo do Bessent? Os preços já incluem isso? Os preços incluem um pouco isso, com certeza. A bolsa subiu com notícias muito ruins e é normal acontecer isso com a bolsa. Todo mundo ficou negativo. Quem não ficou negativo foi o varejo americano, né? Investidor pessoa física foi comprando todos os meses, acumulando. Abril foi recorde de aporte na bolsa. Esse cara não saiu da bolsa. Quem ficou negativo foi a indústria de fundos. Mais uma vez, teve uma venda de posições compradas muito significativa dos hedge funds. E então o mercado estava com um técnico favorável. Agora eu acho que o prêmio de risco está um pouco mais apertado. Agora é um stock picking mais detalhado, mais na lupa nos Estados Unidos para conseguir um prêmio, tá? Então essa é a minha visão. Posso estar errado? O S&P pode ir para 5.200? Pode. Repetindo, não saímos dos Estados Unidos. A gente está comprado num kit AI que eu tenho muito otimismo. Mas agora, eu não tô mais. Eu estava excitado ali, no bom sentido da palavra, quando o S&P estava caindo. É uma pressão, é chato. Teve uns dias que a gente ficou sem dormir ali. Mas eu estava excitado com o preço. Você tem que ficar excitado quando a bolsa cai e quando as empresas estão baratas. E quando sobe, a bolsa vai subindo, você tira o excesso de exposição. É isso que a gente está fazendo, tá? Nós temos 10 horas com 37 minutos. Tem uma galera assim, ô Buca, ajuda aí. Que kit AI é esse pelo qual você morre de amores? Você não deve abrir tudo, mas quais os cavalos ou um dos destaques desse kit AI? A gente está comprado algumas. TSMC, Taiwan, empresa de semicondutores. Falei várias vezes aqui na TC News. O papel chegou a bater $140, inclusive nessa semana citei que a gente tinha aumentado posição, tá cerca de 175, 176 dólares. Confirma aí, produção, beleza? A gente tem posição em Nvidia, a gente também pegou abaixo de 100 dólares Nvidia, fizemos vários trades nela. Tô olhando muito o balanço que vai sair no final do mês, né? Nvidia é sempre atrasada para reportar. Já saiu AMD, bom proxy, já saiu os balanços das Big Techs com um CAPEX bem alto para provavelmente, obviamente, AI. E isso tem uma leitura bem positiva para a Nvidia, com um vento contra que foi os Estados Unidos anunciar um embargo na China de venda de placas da Nvidia. Mas existe muita vida além da China e por sinal, a Nvidia vende para países lá vizinhos que provavelmente revendem para a China. Então essa é a minha visão, tá? Desse setor. Esses são alguns nomes. Aí tem empresa de energia, de data center, tem outras coisas que a gente olha, compra, vende, que são trades mais rápidos que eu prefiro. Já até citei nomes aqui, mas eu prefiro não citar porque são papéis bem voláteis, tá, Léo? Vou te contar uma história. Era uma vez uma bolsa brasileira que começou a destravar. A curva de juros fechou, os sinais de desaceleração começaram a pintar, o mercado começou a interpretar, que o Buca tá vendo o alistamento aqui no aplicativo. O mercado começou a interpretar o fechamento da curva para fazer o ativo correr, os ativos brasileiros correrem. Esse foi um primeiro aspecto. Aí, o mercado começou a tradar não a deterioração fiscal que está pressuposta no ano eleitoral como 26, e sim a eventual agenda fiscal mudando para 2027. E aí o que foi ontem a máxima histórica intradiária nominal é só a antessala de um patamar de bolsa ao qual, não em linha reta, com alguma volatilidade e complexidade, a bolsa brasileira vai chegar naturalmente. Essa história no livro, ela te convence? Você compra? Eu acho que sim, Léo. A gente tem que ter bastante paciência, né? Um cenário ainda bem difícil. Tá todo mundo muito eufórico. Eu tô vendo, inclusive dentro do TC. Ontem eu falei pra turma ter um pouco mais de cautela, caixa. É importante ter caixa, porque a gente ainda tem um cenário de mercado com muitas variáveis. Tem 2 guerras rolando, talvez 3 guerras, Índia e Paquistão, mais uma guerra. Ainda tem muito tiroteio de guerra comercial. Mas o fato é que o trampão da massa, ele parece que ele ligou o chip de querer que o mercado suba, né? Antes eles davam declarações, ele e o Bessent, não, caiu pouco, não, veja bem, é Main Street, Wall Street, o que é Wall Street, né? Mudou o discurso. O Trump tem falado recorrentemente que é hora de comprar ações, falou ontem, né? Até deu um spike no S&P. Sim. E até falei na super quarta, né, que veio, 20 minutos antes da decisão do Powell, o Trump meteu o pau na China,
aí bateram um pouquinho no S&P, eu falei, galera, dá uma respirada aí, calma, medita, porque não dá pra ficar tradando todas essas notícias, vocês vão enlouquecer. Eu tava também, inclusive perdi dinheiro com isso em algumas vezes. Agora a gente tem que respirar, não levar valor de face tudo que tem sido falado, porque é uma estratégia de negociação. Ele não vai pra negociação com a China veio pra mesa falando, também estamos sofrendo aqui. Agora ele vai bater forte. O Trump costuma negociar com a pistola na mesa, entendeu? Cano na mesa, corrente e negociação agressiva. É assim que o Trump negocia. Nós temos 10h41. Não, eu tô vendo o chat. O chat é sempre engraçado. Nós temos 10 horas com 41 minutos. Buca, a galera está querendo ouvi-lo sobre criptoativos. Estamos comprados. Opa! Uou! Acertamos essa, hein? Vendemos no 96 mil dólares, voltando abaixo de 83, 84. Bem falado aqui para todos, né? Estamos comprados, otimistas com Bitcoin. A gente vai dar uma reduzidinha porque ninguém é de ferro, né? Vamos lá. 103 mil dólares. A gente tem até um pouco de ETH, né? Ethereum, que por sinal já estava no PDD, já tinha provisionado a perda. E ETH subiu forte aí. Nesses últimos dias é um fechamento de short. Tinha muito short de Ethereum para funding contra a compra de Solana e outras criptos, até propriamente Bitcoin. Então estão fechando esse short. A gente recuperou aí a naba de Ethereum e o TC Cosmos bateu máxima histórica, né? Ontem a gente subiu quase 2%. O fundo está rodando a quase 250% do CDI. É o melhor fundo multimercado desde 2023. O nosso drawdown máximo foi 4%, o nosso retorno ajustado ao risco tem sido muito acima da indústria e a gente tem feito um bom trabalho. O Marx, junto comigo, meu parceiro de guerra aí da trincheira, tem tradado muito bem, a gente tem ido muito bem no fundo, Léo. Marx, direto de Tóquio. E eu fico muito feliz Tá em Orlando, tá no... mas ele tava em Tóquio. Tá no Parque do Mário, entendeu? Dando umas cabeçadas nas interrogações, pegando moeda e cogumelo. Uou! Tá rápido a galera aí. Olha lá, é o nosso Léo Pinheiro aí, rápido no gatilho. 10h43, Buca, é o seguinte, eu fico particularmente feliz quando você fala da performance lá do TC Cosmos, que eu estou também ali desde 2023. Então é nóis. Eu já tenho razões para comemorar mais no final de semana. Buca, convoca a galera, o QR Code ainda tá ali, tem o link no chat do YouTube, tem o link na descrição e quem tem o aplicativo do TC, já abre o app e se alista. A futura corretora vem aí. É coisa de outro mundo, Buca! Que música, hein? Eu não vou explicar muito sobre o alistamento, a gente está batendo um número de alistados cadastrados na corretora do TC impressionante, tá? Eu não quero dar muito spoiler, eu acho que vocês têm que confiar no nosso trabalho. Como vocês confiam aqui na TC News, vocês acessam a nossa plataforma todos os dias, são milhares e milhares de pessoas acessando a nossa plataforma, vem na nossa central espetacular de notícias, cotações de mais de 80 mil ativos, nossos canais de discussão, nossos feed. A gente está construindo uma corretora para vocês, para os traders, porque nós somos traders. Então, se você é trader ou quer ser um trader, afinal todo mundo é trader, né? Vocês já nasceram sendo trader lá, trocando figurinha, comprando e vendendo tênis, entendeu? Então todo mundo é trader e a gente criou uma experiência para vocês. Só abre o app do TC, aperta o botão do meio e se alista. Depois vocês vão entender. É isso. Grande Buca, obrigado! Valeu, galera! Olha, o Buca tem participações ousadas. Hoje foi uma delas. Achei o Buca ousado aqui, com direito a trilha e tudo. O Buca tava elétrico. 10h45, 15 minutos para as 11 da manhã. Ei, Léo Pinheiro, meu parceiro. Só na agilidade, né, Léozinho? Vou te falar, hein? 15 para as 11. Vem pra cá, Marcelo Coutinho. Você achou que ia escapar? E ó, a Fiboninha tá chegando ali, hein? Já ela retorna às suas mãos para a reta final da participação. Como é que vai ser daqui em diante, amigos? Nós temos o Coutinho agora, das 10h45 às 10h55. O Alex Martins volta, vai com a gente das 10h55 às 11h05. Aí nós temos uma edição especial hoje do Fala Binance. O meu amigo Vinícius Volpatti, ele participaria ontem do programa. Só que o Trump ia falar. Eu escrevi pra ele, falei, Vini, é melhor esperar, hein?
vamos fazer o bate-papo amanhã? Ele concordou, porque dependendo do que o Trump viesse a anunciar, mudaria completamente o cenário e a gente poderia entregar para vocês uma abordagem defasada. Dito e feito, hoje nós vamos falar, e é um dia muito importante, o rally recente do Bitcoin e a puxada de ETFs relacionados a criptoativos não está escrito na comparação das últimas semanas ou até meses. Então nós vamos conversar com Vinícius Volpatti numa edição especial do seu Fala Binance. Depois tem o retorno do Guilherme Cunha e hoje Fábio Zambelli, analista político, vai estar aqui com a gente para conversar sobre as projeções para 2026. Risco fiscal. Você que não está entendendo nada, o risco fiscal de repente sumiu do país. Como é que está a agenda econômica agora? Como é que a gente pode já medir a chance que esse governo tem de conseguir uma reeleição e se manter, ou de um outro governo ocupar o Palácio do Planalto? Tudo isso mais tarde, tá imperdível, é o seu Manhã TC News inaugurando praticamente a faixa final. Coutinho, vamos lá, a gente retoma com você os trabalhos olhando para a Smart Fit. Smart Fit ainda não tinha saído... agora sim, ó. Não, pera aí, assim. Smart Fit não tinha saído do leilão. Rapaz, não saiu ainda não. Eu achava que tinha saído, mas não. Continua no leilão, ô Coutinho, com queda de 4,45, mas tá difícil, hein? R$ 22,33, projeta 4,45 de queda. Primeiro suporte mais agressivo, R$ 21,57, perdoa. A queda ainda sadia, o ativo ainda em tendência de alta, até 2,157, apesar da degradação de curto prazo, quem tá comprado permanece bem comprado. Eu não vou pedir Smart Fit pra você. Porque o chat tá encomendando, mas as 3 vezes que eu pedi Smart Fit tá em leilão, não sai de leilão, tá bom, chega então, só se sair de leilão, tá? Não, parem de pedir Smart Fit, o Coutinho não aguenta mais falar de Smart Fit em leilão. Temos 10 horas com 47 minutos, vamos lá, Coutinho, pedidos da audiência. O Fernando tá pedindo Magalu, o balanço de Magalu, o Gabriel já trouxe as reflexões a respeito, tá? Então vamos pro gráfico de MGLU3. Você, Coutinho. O gráfico é ruim, Magalu, perdoa, lateralizado 668 a R$11. Você vê que praticamente parte inferior do gráfico, região de compra. O problema é que a figura gráfica não ajuda. Esse Fibo, inclusive, olha quem chegou. Esse Fibo, inclusive, ele é baixista, tá? O correto de ser feito é desta forma. Magalu cota R$ 8,22. R$ 8,22 é o último suporte que Magalu tem para derreter. A perda de 8,23 vai levar Magalu a 6,21. Quem tá comprado nesta condição passa a estar mal comprado. Marcelo. Opa. Oi, amor, bom dia. Marcelo já chegou alavancada. Me empresta um dinheiro. Me empresta um dinheiro pra quê? Vende seu carro. Vender o meu carro, pra quê? Quero comprar. Quer comprar o quê? Azul 4. Vai pra Azul 4, quero ver. Olha o que ela tá enxergando de Azul 4. Não, você não vai comprar Azul 4. Você não autoriza, não, né? Em hipótese nenhuma que você vai comprar Azul 4. É um claro envelope de baixo, Coutinho? Ixi, 1,36, objetivo 0,94. Eita, sai daí, Feboninha. O Vanderlei de Lara. Bom dia, Léo, Coutinho e toda a equipe TC News. Cheguei agora, já deu like. O que aconteceu com o Gol? Gol tá ameaçando, na próxima Assembleia do dia 30 de maio, colocar na mesma expansão do seu capital, na faixa de 20 bilhões de reais praticamente. Precisa se capitalizar. Essa vinheta aí meio que no oposto, né? E que gol era a narração do Osmar Santos quando viu um golaço. A Gol não tá chutando pra dentro do gol, não. Especialmente para quem tá comprado nela. O mercado tá reagindo mal nessa busca de se capitalizar com emissão de novas ações. A gente tá falando de trilhões de ações ordinárias potencialmente. Isso dilui os acionistas e aí a lógica de oferta e procura ajuda a explicar. Você tem X ações para Y valor de mercado. Se eu agora aumento muito mais o número de ações sem mudança de fundamento, mantendo o mesmo valor de mercado, esses papéis têm que cair. E como está se falando de uma ampliação na casa de trilhão de ação ordinária, meu Deus! 10 horas e 50 minutos, vamos lá com mais pedidos da audiência. Quem é membro do YouTube do TC tem prioridade. Peçam aqui. O Ike Grafista tá dizendo Azul 4 é cemitério. Ai, Azul 4. Mas se Azul 4 é cemitério, imagine Gol, hein? Obviamente que aqui está sendo colocado num contexto de
alocação, trade, tá difícil, não tá com uma leitura clara. Aí tem o glorioso Ricardo Cunha, ele tá pedindo Braskem, BRKM5. Vai lá, Coutinho. Double clique e zoomzão. O gráfico vai abrir no semanal. No semanal você tem uma figura de convergência. Braskem, se você tirar o zoom, tá na parte inferior, região de compra, sem figura gráfica de compra. O semanal não me traz muita coisa. Quando eu vou pro diário, eu cantei isso já na quarta-feira, o diário ameaça montar um envelopezinho de alta. Então, se você está comprado, você pode estar numa boa condição. Lamentavelmente, vamos ter que esperar o início da próxima semana para ver se confirma. Vai ficar bonito mesmo, acima de 12,26. Mais pedidos da audiência. Ó, o Zé do Bigode. Não sei se você tem aí, tá? Se não tiver, eu pulo pra Iduk, porque o Ike acabou de falar que Iduk 3 rompeu uma resistência. Mas o Zé do Bigode tá pedindo Lili, que aí é Estados Unidos, Lili, né? o ticker, você tem LL alguma coisa? Eu pego aqui pra você. Começa com Iduk 3, Iduk, vai lá. beleza. Iduk tá bonitona. Então, olha só, mercado sobe, lateraliza, sobe, lateraliza, sobe, lateraliza, sobe. Então, vai com sucessivos envelopes de alta. O ativo cota R$ 16,17. Essa figura gráfica todinha, ela já pode, inclusive, ser refeita, porque eu já tenho, no curto prazo, novas formações gráficas. Então, a fibada correta é aqui. Esse ativo Idux está embaixo de uma resistência, por favor, colo stop. Objetivo 17,18, objetivo de longo prazo desta formação, 18,83. 10 horas e 52 minutos. Eli Lili, se a gente quiser pegar aqui o BDR, vamos com Lili 34, LILY34. Lili na tela? Lili na tela. Double clique e zoomzão. Formação gráfica horrorosa. Essa formação eu posso, inclusive, dar uma limpadinha no gráfico. Ativo cota 142,67. Gráfico longo, disperso, melhor ser visto no semanal. No semanal, longa lateralização. Longa lateralização, a parte superior que denota venda. O suporte mais importante está na iminência de ser rompido, ativo cota 144, você tem um suporte a 142,67. Então, você já tem aí já uma figura gráfica montada. Se você der uma forçadinha de amizade, você tem aqui já um pivôzinho de baixa desenhado. Então, tá tudo se montando para que caia. Tá comprado? Por favor, suporte, stop loss, zeragem parcial ou total, ou algum mecanismo de segurança. Se azedar, 133,05. Papaizinho, Oi, amor. estou dolarizada. Você está dolarizada. Por quê? Usei o Black Arrow da Nelógica. Tá chique. Pô, e a Só Nelógica, opera? parceira nossa aqui de cobertura. Só opera Tudo nos bem, Estados companheiro? Unidos agora. Acabou. Dei uma fibada e comprei Disney. Olha só, meu! Sensacional! Salve de palmas pra Fiboninha aqui! Usando o Black Arrow da Nelógica, você tá acostumado com o Profit Pro, mas pra operação de ativos internacionais é Black Arrow, né, Coutinho? Aí vai pra cá. Ó. É a mesma carona do Profit. Quem já tá acostumado com um, praticamente já começa sentado no lado do comandante, mesmo painel, tudo sob controle, exposto ao mundo exterior. 10h54. Olha, eu tenho que pedir desculpas aqui para o... Eu vou tomar a liberdade poética de chamar o seu perfil de Pegasus, tá? O Pegasus está aqui, ele tá dizendo assim: Léo, você esqueceu do meu superchat. Poxa, eu não vi. Passou aqui. Ele mais cedo escreveu: a desistência da Brave 3 de vender os ativos onshore da Bahia faz preço para baixo, para cima. Como a gente não tem um especialista especificamente em Brave 3, nem me parece que o Gabriel poderia ter contribuído, o Coutinho pelo menos consegue olhar pro gráfico de Brave 3. Vai lá, Coutinho, dê o seu show. Bora, Brave 3 na tela, double clique e zoomzão. Brave 3 lateralizado, parte inferior do gráfico, região de compra. Ativo lateraliza entre 15 e 19. Se você pegar e dar um pouquinho mais de zoom, você vê que você tem mais ainda essa formação de acumulação. No curto prazo, altista, quem está comprado, está bem comprado. O ativo tem um pivôzinho de alta. O ativo agora está tentando romper R$19,47, cota R$19,80. Se tudo der certo, manutenção da sua posição de compra até R$21. Já fiz a parcial. Já fez a parcial. Tô rica. Fica em Disney, né? Eu pago o almoço. Que legal. Espero que ela Vamos no tempero de unha. Aonde? Tempero de Vamos unha. aonde? Vamos no repete, Fiboninha. Vamos aonde? Vamos no tempero de unha.
Vamos no tempero de unha? É uma criancinha, ela tá aprendendo a falar. Ela tá né? aprendendo a falar. O que é tempero de unha? Não sei. É, comer cutícula. O que é? Mineiro, É, talvez? Vamos dar uma última chance. Ela tá em fase de alfabetização, pessoal. De novo, como é que é, Fiboninha? Vamos no bar do caixote. Vamos no bar do caixote. Já virou bar do caixote. Não, é melhor a primeira alternativa. Coutinho, muito obrigado. Um ótimo final de semana, meu irmão. Obrigado sempre. Até a próxima. Tchau, lindão. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde, bom dia pra vocês. A gente se vê à tarde, 14 horas eu volto. Aê!